assista nossos DVDs e conheça aquilo que a TV esconde de você. A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Quando eu era criança, minha mãe frequentava a igreja católica e me levava também nas missas. E era comum ver dentro das igrejas, dos templos, imagens de santos ou divindades, como essa que está aqui atrás. Eu cresci e, rapazinho, comecei a frequentar a igreja evangélica. E nela aprendi que Deus não gosta de que venhamos a nos prostrar diante de imagens. A partir daí eu passei a analisar mais as coisas. E pensei, poxa, se essas imagens são objetos de cultos religiosos e elas estão dentro do templo católico, eu pergunto, por que será que essas mesmas imagens também estão nos logradouros públicos, nas praças, nas vias das principais cidades e de muitas cidades no nosso país? Não é o mundo contrário à vontade do Criador? As coisas do mundo não são aquelas desagradáveis ao Criador? Não é assim que está na Escritura? Por que será que esse próprio mundo nos oferece essas imagens também em logradouros públicos? É algo a se pensar. E eu gosto de pensar porque o nosso cérebro é uma peça fundamental no nosso organismo. E ele nos possibilita raciocinar. Assim, analisando que essas imagens não são do agrado do nosso Pai, fui frequentar a religião evangélica e lá fiquei 16 anos. Desta vez eu pensava que estava no caminho certo, achando que agora eu fazia a vontade do Pai. Mas a partir do momento que eu peguei a Bíblia e comecei a ler de forma linear, ou seja, não mais como me ensinaram, me acostumaram no protestantismo, em que o pastor faz uma pregação e agora ele manda o membro, o fiel, recorrer a um capítulo ou um versículo da Bíblia para ler o que está escrito, o que vai, na verdade, somente confirmar o que o pastor está dizendo no seu sermão. Mas eu parei com essa prática. Eu passei a ler a Bíblia como se fosse um livro normal. Pegar em um trecho e sair lendo até onde der para ler naquele momento. E só parar quando acabar realmente de ler e deixar a Bíblia no canto dela para ler depois. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, há uns 5 anos atrás, a minha visão com relação ao cristianismo, ao catolicismo, ao protestantismo, ela mudou radicalmente. Porque encontrei na Bíblia, lendo de forma linear, coisas que são muito diferentes às práticas que eles me ensinaram. E são diferentes também aos costumes que se tem de se fazer nesses lugares. Alguns deles estão até contrários ao que está na Escritura. E conhecendo hoje a Bíblia de forma ampla, eu resolvi contar para você algumas coisas que aprendi nela. Coisas que eu penso você deveria saber. Conhecendo as Escrituras Sagradas, você passa a conhecer a história do povo de Israel, de como tudo aconteceu com Israel, e ainda passa a conhecer também a trajetória do nosso Salvador, que aprendemos a chamar de Jesus, e o que de fato ocorreu com ele, além, é claro, de ficar por dentro do que foi o que aconteceu realmente com todos os seus discípulos
e apóstolos e com as cartas que Paulo escreveu. Para isso você precisa ler a escritura que está na Bíblia. E para ler a escritura que está na Bíblia, para encontrar a escritura na Bíblia e lê-la, você vai precisar passar por cima das coisas que eles colocaram, o sistema religioso. Eu dou uma explicação que eu creio que seja muito boa sobre isso no DVD A Bíblia é Bíblica, que é indispensável. Mas aqui nós estamos com a missão de falar para você as coisas que você aprendeu de um jeito no processo religioso, mas que, na verdade, lendo a escritura de forma linear, você vai ver de outra forma. Quando eu apresento aqui a Bíblia, não pense assim, é a Bíblia de Jerusalém, essa que eu quero, é que eu vou comprar. Não. Todas as Bíblias que nós temos estão praticamente da mesma forma, deterioradas, modificadas, preparadas. Então não adianta muito fugir para uma e para outra. Nós temos essa Bíblia de Jerusalém porque ela tem livros aqui que na Bíblia protestante não tem. E nós queremos fazer o que foi dito, examinar tudo e reter o que for bom. Então, assim, para examinar todo o conjunto da Bíblia, nós temos que ter uma Bíblia que tenha todos os livros aqui nela. E a católica certamente tem livros que não existem na Bíblia protestante. Então, eu penso que se você puder ter uma Bíblia católica, é bom, mas por causa deste ponto de vista. E não por encontrá-la como uma Bíblia certa e a protestante errada. Isso não se encaixa, não se enquadra, não é esta situação. Amada, obrigado por estar aqui de novo. Nada, prazer. O que nós vamos apresentar hoje? O que a pessoa que está no processo religioso, protestante, evangélico, deveria saber se a religião evangélica cuidasse realmente de passar a verdade da Escritura. Sim, como a gente falou no vídeo anterior, que são muitas coisas, né, que deveriam saber, mas é omitido a eles, né, é escondido. Eu acho que uma dessas coisas, por exemplo, se Roma, né, Rubens, construiu o templo de Herodes, é verdade. Por que a própria Roma o destruiu no ano de 70? É verdade, é uma boa pergunta, não é, amada? Eu creio que as pessoas deveriam saber por que isso aconteceu. Por que foi destruído, nós temos que antes dizer por que ele foi construído. Entende? É verdade. Amada, se você tem um motivo específico para você construir alguma coisa, quando você for destruir aquela coisa que foi construída, você tem que ter um motivo. E algumas das vezes contrário ao propósito pelo qual ele foi construído. Certo. Entende, amada? Assim sendo, eu quero trazer aqui a reflexão nossa, um fato, por exemplo, que a pessoa constrói alguma coisa que é para a utilidade dela. Ela vai se utilizar daquilo. Mas a partir do momento que aquilo ali está sendo a causa, não mais de um benefício, mas de um prejuízo, o que a pessoa vai fazer? Vai destruir. Entende? Sim. Podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu com Roma. Você está entendendo, amada? Amada, você sabe que existe uma frase muito corriqueira, que é comum de se ouvir e se falar, que se chama pão e circo. Qual a relação tem pão e circo? O que é isso no entendimento seu, para que a gente possa avançar? Pode falar com as suas palavras bem simples. Pão e circo, sei lá, para distrair o povo. É um meio de distração, não é verdade? Meio de distração. Lá na Roma, amada, antiga, e esse período de Roma antigo, a gente tem que ter na visão que é muito mais recente do que o período do Salvador. Sim. Tá certo? Então, no período não muito distante, como o período em que o Salvador andou na Terra, mas no período de Roma, do Império, os imperadores estavam fazendo com que o povo vivesse numa opressão que não tinha mais tamanho. Certo. Porque extorquia o povo em altas taxas de impostos. E em contrapartida, eles davam ao povo uma atração que fazia com que o povo esquecesse um pouco dos problemas da vida. É tipo um ópio. Sim. É tipo uma droga que faz com que as pessoas, por um momento, esqueçam dos problemas. Se você conseguir dar coisas para a pessoa ficar pensando, aquelas coisas que foram dadas para as pessoas ficarem pensando vão ocupar o cérebro. E aquilo ali vai neutralizar talvez alguma ação que essa pessoa venha a ter contrária aos interesses. Assim, na época de Roma, eu estou falando de Roma para a gente entender, porque o templo é um processo romano. Eu creio que isso é algo que você deveria saber.
se a denominação que você frequenta fosse algo realmente sério, interessadas em informar as coisas da Escritura e do Criador. E aqui estamos falando do templo de Herodes, né? Templo de Herodes. Templo de Herodes. Então você deveria saber que aquele templo em que o Salvador foi nele, no período que o Salvador estava vivo, quer dizer, ele está vivo até hoje, mas eu digo assim, que ele andava pela terra como filho de José e Maria, aquele templo foi o templo de Herodes, construído por Roma. Amada, nos detalhes você percebe coisas preciosas às vezes. Eu vou dizer para você agora, presta atenção, você também. Os discípulos falaram para o Salvador: olha, que pedras maravilhosas. Eu pergunto a você, amadinha, deixa eu ver aqui algo assim bem interessante para me perguntar para você. Você nasceu em Santo André. Sim. Você chegaria para mim no dia que eu te conheci e diria para mim: olha, Rubens, que coisa diferente, o trolebus. Como é o nome daquilo? O trolebus. O trolebus. Olha que coisa diferente, Rubens, o trolebus. Você falaria isso? Não. Porque você já conhece o trolebus há quanto tempo? Há muito tempo. Desde que nasceu. Exatamente. Mas eu, que nunca tinha visto um trolebus, poderia dizer: que negócio é esse? Uhum. E você me diria: é um trolebus. Sim. Da mesma forma também, você vem comigo conhecer o Pão de Açúcar. Será que eu me admiraria e te falaria: olha, amada, que coisa linda esse Pão de Açúcar aqui visto de perto? Eu falaria isso pra você? Não. Porque eu já conheço o Pão de Açúcar e tô careca de conhecer há muito tempo. Sim. Mas você indo a primeira vez no Pão de Açúcar, você poderia falar: olha que bonito que é isso. Sim. Ou então do teu jeitinho: que lindo. Né, Matinha? Que eu Não gosto. sei, É. Mas o certo é que a surpresa, amada, é que faz com que as pessoas se admirem. Sim. Você entende? Quando os discípulos falaram assim: olha, mestre, que pedras maravilhosas, você acha que essa reação dos discípulos foi por quê? Foi porque os discípulos não conheciam. É evidente. Aí eu pergunto, você mesmo sabendo que deveria saber disso, eu pergunto: você do sistema religioso sabia? Parou para observar as entrelinhas? Amada, eu vou voltar para o Pão e Circo de Roma, não se preocupe. Mas agora eu quero me deter no templo. Amada, os discípulos conheciam aquele templo já há muito tempo, não era para se admirar. Ou os discípulos não conheciam aquele templo e aí viram e ficaram admirados? Qual é a situação que ocorreu ali verdadeiramente? Bom, eu acho que eles não conheciam. E mas eles não admirados. Mas eles já né? não sabiam do templo de Salomão há tanto tempo, né? De Salomão. Salomão. Sim. Aquele ali, amado, olha só. Você deveria saber, porque as coisas importantes de se saber no sistema religioso não é sobre dança de coreografia, não é sobre peça teatral, não é sobre cantoria litúrgicas do cantor cristão, porque nada disso tem aqui, ó. Então você deveria saber que aquele templo que ali estava era novíssimo. Era um templo recém-inaugurado. Pompeu invadiu Jerusalém no ano 40, antes do Salvador. Certo. Então aquele templo ali demorou quantos anos para ser construído? 46. 46. Então ele foi inaugurado 46 anos. Espera aí. 40 anos antes do Salvador. Então ele foi inaugurado quando o Salvador tinha 6 para 7 anos. Certo. Entende, amada? Entendi. Então quando o Salvador menininho foi no templo, foi uma novidade, ele era novinho e o templo era novinho. Agora, depois que ele começou a caminhar, né, pela Judéia, aquela coisa toda que nós sabemos, no momento que ele entra em Jerusalém, ele está lá com os discípulos, é que os discípulos vêm mostrar para ele: olha, mestre, que pedras maravilhosas. Porque para o discípulo, amado, era uma surpresa. Sim. É como se você, por exemplo, chegar em Brasília logo assim que Juscelino Kubitschek fez Brasília, né? Agora a gente já cansou de ver pela TV, mas naquela época de Israel tinha TV? Não. Nem jornal, nem revista. Sim. Então, para conhecer, eles tinham que ir lá. Então imagina, a gente chega em Brasília agora, Juscelino Kubitschek acabou de fazer Brasília. Nossa, que bonita essas torres aqui do Congresso, ó, grande, né? Isso aqui é bonito, aquela concha ali, que é aquela concha de Semiramis que tem lá.
né, que é o negócio lá. Então você veja, amado, as pessoas, elas conheciam o templo porque iam lá. Aí os discípulos se maravilharam de ver aquelas pedras grandes, possivelmente porque eles nunca tinham visto o templo de próximo, de perto. De perto. Agora, era um templo ou era um conglomerado? Era um conglomerado. Né? Conglomerado é muita coisa aglomerada ali. Certo. Era uma coisa gigantesca mesmo. Pensa no Maracanã com Morumbi com Pacaembu. É grande? Era grande. Muito maior. Muito maior. Basta ver o Muro das Lamentações, que distância fica da mesquita que está no lugar do templo. É verdade, né? sim. Isso ali só mostra um lado, imagina os 4 lados. Né? Então você vê que era um negócio enorme, era gigante. Essa maquete, amada, é a mais fiel. Entende? Exemplificação da imponência, né? Desse templo. Certo. Aí quando você fala templo, essa maquete retrata bem. Porque o templo é isso tudo aí, ó. Entende? Isso é o templo. Sim. Só que quando o sistema religioso, o processo evangélico se refere ao templo, eles estão botando na mente da pessoa que é um templo de Salomão. É. Que é aquilo ali que é só o templo ali, mais nada. É, o templozinho. É verdade. Pensa que é aquilo. Não. É isso tudo aí. Isso é uma área de lazer. Isso é um centro social, comunitário, participativo, esportivo, sei lá o quê. É um shopping. É um shopping. Com praça de alimentação e tudo. É isso aí. O que a gente pode falar para descrever aquilo ali hoje, você não tem outra coisa que você possa falar. É um shopping hoje. Para as pessoas dos dias de hoje, né? Para compreender melhor, né? E outra coisa, amada, muito semelhante, né? As pessoas vão no shopping, né, para gastar? É verdade. Tá certo? A única coisa que não tinha ali era a loja de roupa, essas coisas. Sim. Até a coisa de comprar animais ali, eles vendiam incenso. Rapaz, artigo religioso é o que mais se vendia naquele lugar, amada. Entende? Sim. Incenso, tudo quanto é material para o processo religioso. Aquilo ali era uma coisa terrível. Terrível. Mas vamos voltar então ao pão e circo, amada. A pergunta inicial aqui, que a pessoa deveria saber, é por que o templo foi construído, porque o mesmo construtor, o mesmo Roma, destruiu. Vamos lá. Na época de Roma, com aquela opressão toda que Roma estava afundando, então os imperadores queriam mostrar uma coisa para o povo que não existia. Certo. Então eles pegavam gladiadores e colocavam na arena. Numa semana, era um homem contra um homem. Na outra, a pessoa já tinha visto. Aí tinha que ser 2 homens contra 2 homens. Sim. Na terceira já era 4 homens contra 2. Depois já era um leão contra um homem. Depois 10 leões contra um homem. Chegou a um ponto que eles botaram mais de 700 pessoas na arena. E soltaram os leões para comer todo mundo. Sim. Porque cada vez o povo está em busca de mais novidade. É igualzinho no sistema religioso. Não mudou nada. O sistema religioso cada vez tem que inventar coisa nova para poder levando o povo. E esse é o ópio. É o ópio. Que eles dão para os membros. Aí você veja. Pão e circo, porque na hora do evento, o pessoal estava ali o dia todo assistindo. O que eles faziam? Jogava pão. Quando fala pão e circo, parece que é um circo de palhaçada, de bobeirinha. Não, era um circo que era uma arte maquiavélica, maldosa, covarde, desumana, de matar seres humanos aos leões. Por que não jogava aquele safado do Nero lá dentro? Aquele podre daquele Adriano, com o namorado Antipas e tudo. É verdade. Né, amada? Jogava aquela cambada tudo lá dentro, cara. Porque eles é que deveriam ir lá morrer. Não. E eu não sei se você sabe mais, amada. Quando a gente fala Nero, não foi no Coliseu, né? Foram outras arenas anteriores. Sim. Porque o Coliseu foi feito onde Nero tacou fogo, abriu um buracão na cidade, queimando as casas todas, colocou culpa no pessoal do Salvador, que ainda levou a praga do nome de cristão. No decorrer da história, ainda levou essa maldição ainda, de ser chamado de cristão. Né? E aí, fez ali, depois foi feita ali a arena, no governo seguinte do próximo imperador. Certo. E o próprio Nero se suicidou e disse assim: eu estou morrendo, mas o mundo perderá um grande artista. É uma figura, amada. É um podre. Cada louco tem sua mania. Se matou, amado. Diante de morrer, ainda falou uma fala célebre que entrou para a história. Eu quero saber lá se Nero foi um grande artista. Ele pagava as pessoas para aplaudir ele, senão ele decapitava. Isso é fato, amada. Mas deixa para lá, nós estamos com pão e circo. Então o que acontecia, amada? Amada, Roma, ele subjugava as nações. Certo. Você entende? Eles faziam uma opressão nas nações. E até hoje fazem. Os Illuminati estão até hoje oprimindo nós.
Mas naquele povo da Judéia, e aí eu falo Judéia porque já é só para judeu, né? Aquele povo ali, eles tinham uma verdadeira adoração a um Deus, o Deus dos hebreus. Certo. Essa é a visão de quem? De Roma. Então, por exemplo, para nós acreditamos que ele é o Criador do céu e da terra, né? O nosso Criador, o nosso Deus, vamos dizer assim. Nós cremos nisso e disso eu não abro mão. Verdade. Mas na visão dos romanos, era o Deus dos hebreus. Você está entendendo? Sim. Então, o que acontecia era o seguinte: quando Pompeu o Grande invadiu Jerusalém, isso é história, é fato histórico, eu já penso que havia um complô antecipado, vamos dizer assim, um acordo de invasão com os próprios judeus, tá certo? Mas não tem como provar isso ainda, mas vamos ver se mais para frente a gente consegue. Eu nunca li livros a respeito de nada dessas coisas. Mas aí veja o seguinte, amada. O certo que aconteceu, com complô ou sem complô, é que Pompeu invadiu Jerusalém. Sim. O primeiro lugar que Pompeu foi em Jerusalém, amada, foi aonde? Não tem? Fato. Escrito, narrado por diversos historiadores, dos mais famosos, dos mais, vamos dizer assim, de credibilidade de todos os tempos. Entende? José foi um deles. Ele foi direto no templo. Mas espera aí, não existia templo, não foi Herodes que construiu? Existia um templinho. O templinho feito por Zorobabel. Certo. Quando eu falo templinho, não é depreciando, é para que a pessoa entenda que não é o templo de Salomão. Era um templo pequeno. É claro que Hollywood, quando apresentou o filme, né, da invasão de Pompeu, mostrou o templo já que o próprio Herodes ia construir depois. Não obedece um cronograma. Tá. Que Hollywood sabe como é, de vez em quando eles enfeitam. Certo. Então no filme aparece Pompeu invadindo o templo já grande, um templo grande. Mas não é. Era um templo feito por pessoas que estavam escravizadas, vamos dizer assim, né? Escravizadas, entre aspas, lá na época do Nabucodonosor, lá na Babilônia. Então Zorobabel veio junto com aquele pessoal, Esdras, Neemias, né? Tinha o sacerdote Yahushua, Josué, né? Sim. Que disse: a glória da segunda casa nos compara com a da primeira. Né? A primeira é sombra, a segunda é verdadeira, que somos nós. É verdade. Né? Não podemos esquecer disso, é coisa que você deveria saber. Também. Você é evangélico, né? Não, mas o evangélico sabe que o tempo somos nós. Peraí, saber para quê? Para que você sabe se não para praticar? Verdade. Saber por saber é uma coisa. Seu filho sabe que tem que te obedecer, mas o que você quer? É que teu filho saiba que tem que te obedecer ou que ele te obedeça? Verdade. Então, né? Você precisa saber que você é o templo e botar isso em prática. E saber também que seu próximo é templo. Não pode destruir o templo do Criador. Não pode destruir maquinar o mal contra o próximo. Né, amada? Verdade. Isso é muita responsabilidade. Com certeza. Na verdade, isso não vai levar dinheiro para o templo religioso, nem para o pastor, nem para a denominação. Então, eles não precisa saber, não precisa praticar isso. Não precisa praticar. Fala assim por cima. Né? Mas a verdade é que você tem que amar o seu próximo e não prejudicá-lo. Isso é algo de muita relevância, né? Deveria saber disso e fazer assim. Se não está fazendo, passe a fazer, porque ainda há tempo. Assim, amada, o que Roma tinha a ver com o Deus de Israel? Nada. Mas Roma não ia querer que ali se levantasse algum tipo de revanche para dar trabalho. Até porque, amada, eu volto a dizer, minha amada, aquela invasão de Pompeu é muito suspeita. Mas muitíssimo suspeita, amada. Parecia, sabe o quê? Uma faca cortando manteiga. Não teve resistência nenhuma. Entende? Não pode ser outra coisa a não ser acordo com os judeus. E por que eu digo que tem tudo para ser um acordo com o judeu? Porque até ali, você lê aqui, ó, em Macabeus, que não está na protestante, eles escondem. Sim. Eles correm de dar razão a isso. E quando cita Malaquias, que denuncia o rompimento, né, do povo de Levi, por causa da opressão de Judá, né, que rompeu o concerto, essa parte de Jeremias, eles sufocam com a situação de dízimo. Mas Malaquias, Rubens, eu acho,
que o povo protestante só conhece Malaquias 3:10. Só, se for falar a história de Malaquias, não sabe nem sabe nada. Sabe nem que Malaquias falou, o que fez, sabe nada. Exatamente. Você deveria saber disso, meu amado. Você do sistema religioso deveria saber que o profeta Malaquias diz muitas coisas interessantes, extremamente interessantes, em seu livro inteiro. Então leia tudo para você compreender e entender. E verá que ele está acusando o tempo todo esses que te enganam, esses que te extorquem, esses que dizem para você que são homens de Deus. É esses que Jeremias está, ó, o tempo todo. Diz até que vai passar cocô na cara deles. Ah, mas é Malaquias falando, amada? Foi o profeta quem falou? Não. Foi o Criador. Exatamente. Usando a boca do profeta. Assim, o que Roma planejou, cumpriu. Sim. O acordo político de Roma foi cumprido, disso não tenha dúvida. Se foi se foi uma farsa a invasão, ou seja, se ela já tivesse programada e todos sabendo, isso eu não posso aqui afirmar com toda certeza, embora para mim eu acho que é isso. Agora, que era um acordo político a construção do templo, isso é fato. É só ler. Certo. Que vai ver esse acordo político o tempo todo. Entende, amada? O próprio sumo sacerdote, quando diz para que Roma não venha e destrua nosso templo. Né? Por que Roma destruiria o templo? Né, amada? Aí você já tem pista também de por que ele foi destruído no futuro. Roma, após o domínio feito nas terras dos judeus, não queria de maneira nenhuma ter que mandar soldados para lá, porque demanda muito dinheiro. Sim. Enviar uma força de soldados para lá, para poder batalhar num confronto. Um confronto de uma nação que eles já subjugaram. Assim, Roma preferiu atender o apelo do acordo dos judeus. Sim. Com o homem lá. Não, com o que fez o templo. Herodes. Com Herodes. Então, Roma, o imperador romano, preferiu atender os apelos. Tipo assim, sim. Olha, eu vou construir o templo para eles lá. Eu vou permitir que Herodes se empenhe ao máximo, mas eles têm que ficar na deles. Não pode trazer problema nenhum para Roma. Certo. Entende? E o pivô disso, quem ficou no epicentro desse furacão, foi o próprio Herodes. Então Herodes agora está de um lado e do outro, agarrado com uma mão aqui e outra aqui, ó. Ele está no meio. Entende, amada? De um lado, ele não quer ter problema com o imperador romano, e do outro lado, o sacerdote não pode trazer problema para ele. Para ele, certo. Se o sacerdote trazer problema para ele, ele arranca aquilo e lá e dá um jeito de resolver. Então, o que mais sacerdote temia não era o Criador. Era quem? Era Roma. Era Roma. Verdade. Poderia falar qualquer palavra. Hoje o povo não teme o diabo adoidado, porque o sistema religioso ensinou o povo a temer o diabo. Enquanto nós não devemos temer o diabo. Mas o povo teme o diabo. E o povo católico, então, é que o diga. Ô, gente, para temer o diabo é o povo católico. Esse teme demais. E o protestante bota a culpa tudo no diabo. Mas sabe quem os judeus temiam? Quando eu falo judeus, quer dizer, as lideranças religiosas? Sim. Herodes. O problema deles era causar algum empecilho, causar algum terror, era desestabilizar vamos dizer assim, a relação que havia, né? O laço que havia entre eles e Herodes. Isso não podia de maneira nenhuma ser maculado, machucado, prejudicado. Qualquer coisa que aparecesse ali, eles tinham que rapidamente acabar com aquilo, eliminar, para não chegar problema até Herodes. E estava vindo agora aquele rapaz problemático, acusado de endemoniado, de Beuzebu, de tudo que não presta, acusado por quem? Por esses homens. Ele estava agora vindo para ali. E agora,
a ameaça a esse sistema manipulador, né, religioso estava sendo algo iminente. Estava balançando. Balançou as estruturas dele. É verdade. Aí eu pergunto a você, meu amado, o Salvador fez alguma coisa direta contra aqueles homens? Nada. Por que aqueles homens perseguiram tanto ele? Não é, amado? Porque para aqueles homens tinha um poder maior. Exatamente. É verdade. Aqueles homens viam nele um poder mais forte de balançar a Babilônia e cair aquilo tudo. É verdade. Né? Porque aquilo é uma Babel, é uma confusão. Sim. Amada, deixa eu te falar um segredo. Hoje, o sistema religioso que está aí não é diferente daquele. O sistema religioso que está aí teme qualquer um que coloque à prova os seus ensinamentos. Ele não teme a pessoa porque a pessoa é maior do que ele. Ele teme porque essa pessoa, mesmo fraca, mas colocando à prova da Escritura os ensinamentos do processo religioso, pode balançar as estruturas desta grande Babilônia e acabar jogando ela por terra. E você sabe que ela tem estremecido, amada? Sim. Tem estremecido porque muita gente tem saído. Eu vejo que o povo do Criador, né, que é um povo pequeno em relação a todos que já viveram até hoje vivem, sim, mas nos nossos dias tem sido um êxodo. É um êxodo. O povo tem feito igual Shaul. Tem largado o sistema religioso e se convertido verdadeiramente ao Salvador. E eu fico maravilhado por isso. Então, ali, amada, havia uma cidade conquistada, uma nação chamada Israel. Só que agora já não era mais a Israel de antes. Ah, sim. Agora não eram mais as 12 tribos. Agora você tinha algumas pessoas de Benjamim e a grande maioria de Judá e alguns levitas perdidos por lá. Uhum. Existiam levitas ainda perdidos alguns. Sim. Hoje, não sei onde eles foram parar, porque não tem mais. Só tem judeu. Sim. Se a pessoa perguntar assim, irmão Rubens, isso é verdade? Será que eu posso acreditar? Ó, ouça os noticiários da televisão. Quando você ouve falar em Israel, qual é a tribo que está lá hoje? Você conhece alguém que seja de Israel que não seja judeu? Só tem judeu. Por que só tem judeu em Israel? Porque os outros não tem mais. Amada, a explicação lógica e histórica é tão simples. Qual era o rei antes de Davi? Saul. Saul era de qual tribo? Benjamim. Então é óbvio que agora, naquele momento do Salvador, as famílias mais fortes fossem as famílias do último rei, Davi, ou a sequência dele, sim, que é Judá, né? E da família de Benjamim, que era o primeiro rei Shaul, que a gente chama de Saul, mas a palavra é Shaul. Uhum. É o mesmo Shaul que é Paulo, né? Mesma letra, mesma palavra. Então, amada, é por isso que as duas correntes mais fortes na região ali era judeu e benjamita. Certo. Muito mais forte judeu e benjamita com um poderzinho pequeno, lá entre os escribas, lá os fariseus, né? E levita era pau mandado. Levita que existia ali era pau mandado, tinha que ficar calado, comer o que eles dessem, e senão nem isso tinha. Mesmo porque a gente lendo assim o Novo Testamento só se fala mais em judeu, né? Poucas vezes fala em levita. Judeu, poucas vezes. Ali tem uma passagem que João Batista está batizando, né, ensinando, vamos deixar bem claro, né? Sim. Batizando no ensinamento dele, de João Batista, apareceram perante eles algumas pessoas mandadas pelos sacerdotes. Quem eram esses que estavam lá? Eram os fariseus e alguns levitas juntos. Ah, sim. Entende? Tá. Então existia levita perambulando por lá. Certo. Mas pau mandado. Não tinha mais aquele domínio dos levitas como era em Macabeus, né? Certo. No período de Macabeus. Assim, amada, porque os levitas eram as pessoas que eram sacerdotes, mas chegou um tempo que eles reinaram. No período de Macabeus, eles exerceram um reinado político também. Sabe? Mas foram destituídos na época de Pompeu Grande, que entrou lá e falou, vai pra lá, aqui é judeu, vai meus judeus amados, fazem seus templos, engane todo mundo, mas não me traga problema pra Roma, hein? Vê o que eles vão fazer, ó, vou matar algumas crianças aqui que você não liga mesmo, vou matar algumas mulheres aqui, alguns velhos aqui, vou levar umas meninas pra ser prostituta lá, vou pegar alguns dos seus meninos pra ser soldado nosso, só pra poder o pessoal ver que foi invasão verdadeira, que foi algo que nós fizemos mesmo porque nós somos romanos, mas o nosso acordo tá fechado, o templo de vocês vai sair. É algo assim, amada. Aí, beleza, amada. O Salvador, ele fez tantas coisas maravilhosas que as pessoas o cercaram e queriam fazer dele rei. Sim. Se ele aceita ser rei ali, naquele momento, Roma já destruiria o templo. Já teria destruído tudo ali. Entende? Porque mais tarde houveram revoltas.
E logo após a morte do Salvador, 70 anos, aqueles judeus que ali estavam, depois da grande lambança que eles fizeram, a verdade foi essa. Amada, a morte do Salvador foi a maior lambança que eles podiam fazer. O tiro saiu pela culatra. Sabe o que é tiro pela culatra? Não sabe, não? Sim. Então, o tiro ali saiu pela culatra. Eles acharam que estavam acabando com o problema, mas eles estavam criando um problema sério. Por quê? Porque a partir dali, amada, existiram os discípulos. Ah, sim. A partir dali, amada, existiram os que ele chamou, os apóstolos. Os apóstolos. Então, aquele negócio ali não morreu com a morte de Salvador. É verdade. Entende? Depois daquele eles tiveram que matar para poder... É assim, amada. Quer dizer, o que eles temiam acabou acontecendo. Acabou acontecendo porque eles mesmo causaram. Eles mesmo causaram. Então Roma destruiu o templo por culpa deles. Mas vamos chegar lá. O que aconteceu, amada? Já vi um bandido que chega assim e fala assim, olha, é o seguinte, cara. Você é mais velho que eu na bandidagem, é filme. Você é mais velho que eu na bandidagem, eu sou novo na bandidagem. Vamos lá roubar aquele banco, mas você não pode matar ninguém, viu? Não pode matar ninguém, nós só vamos roubar e vamos embora. Eu já vi isso em filme. Entende? Aí o que acontece? Quando chega lá na hora de assaltar o banco, o bandido mais velho vai e mata o cara do caixa. Aí o novo, pô, não era pra matar, você falou que não era pra matar, era só pra roubar. Não é assim? Mas daqui a pouco vai saindo os dois, alguém vê e reconhece esse próprio cara, que não queria que matasse. Sim. Aí agora o outro cara fala pra ele, o bandidão mais velho, ó, vai te denunciar, tu vai preso, cara. Não queria nem ter matado o que ele não conhece, agora ele vai matar o que ele mesmo conhece. Pei! Então cada vez suja mais. No lugar dos bandidos roubar, correr e fugir, agora eles vai matando quem parece pelo caminho, vai aumentando mais ainda a chance de ser pego, porque vai tendo mais pessoas vendo o negócio. Sim. Então aquilo que começou errado acaba abrindo mais um buraco, que para poder tapar o buraco vão ter que arrumar terra. Arrumar terra onde? Abrindo outro buraco. Já pensou em tapar um buraco tendo que abrir outro? Não é o que ocorre numa situação dessa de um assalto? Característico de clichê de filme de Hollywood? É verdade. E é o que aconteceu lá, amada. Porque depois se levantou Estevão. É verdade. E se antes o Salvador eles queriam arrumar um meio para matar justificado, né? Justificar a morte, porque ele se colocou no lugar de Deus, e depois por último, solta Barrabás e mata ele. No caso do Salvador, você estava procurando alguma coisa para justificar, eu pergunto à minha amadinha, qual a justificativa deles de matar Estevão? Que ele pregava contra o tempo? Eu nem sei se eles arrumaram a justificativa. Eu sei que quando o Estevão começou a falar, eles estavam gostando. Sim, estava gostando. Então a decisão de matar Estevão foi assim, ó, na hora. Porque Estevão falou, esses que vocês mataram. Amada, você não sabe que Moisés fugiu porque o egípcio viu ele? Sim. Quando ele matou um egípcio e enterrou na areia? Foi isso mesmo. Não é? É a mesma coisa. Na hora que Estevão denunciou, vocês mataram o Messias. Vocês são de dura cerviz. Quando eles pensaram, pô, sujou. O pessoal sabe que o culpado da morte fomos nós. Para ele não espalhar isso para mais ninguém, o que a gente faz com ele agora? Aqui mesmo. Aí já não tem tanto cuidado mais como teve antes. Sim. De procurar uma justificativa, uma explicação que eles julgassem, que explicasse o motivo pelo qual levou o Salvador à morte. Aí é aquela coisa, para aterrar o buraco, tem que fazer outro buraco para pegar a terra. E cada vez o buraco fica maior. Assim depois, quando João e Pedro subiram a hora nona para falar, e falou para quase 5.000 pessoas que aquilo ali era uma puca, o povo correu, prende para matar, só não matou porque você sabe. É verdade. Não é verdade, amada? E quando Shaul ia então na cidade, já estavam lá para matar ele. Então aquela sequência daquilo que deu, amada, aquilo ali você vê, o ano que Tito invadiu lá foi o 70. Sim. Entende? O ano 0 foi quando o Salvador nasceu. Quando ele morreu, estava no ano 33 ou 34. Certo. 34 para 70 são o quê? 30 anos. Era justamente o período dos apóstolos ali, aquela coisa toda. Então você observa que aquela cadeia de fatos que aconteceram trouxeram borbulhas para Roma. Com certeza. Entende, amada? Então houveram borbulhas que esses caras mesmos criaram. Essas borbulhas. E aí levanta-se um, levanta-se outro para aproveitar do momento e tentar ensaiar um esboço
de uma reação, Tito agora invade. Aí, peraí, amada, peraí, agora eu quero entender uma coisa aqui. Pompeu invadiu Jerusalém. Sim. Eu não tenho certeza absoluta para dizer para você que foi acordo. Mas eu imagino que foi acordo. Certo. Agora eu pergunto, se Pompeu invadiu Jerusalém no ano 40 antes do Salvador, como Tito invadiu no ano 70? Já não estava invadido? É muita história, né, amada? Tito invadiu Jerusalém no ano 70, mas não já estava invadido? Já não era de Roma? Sim. Né? Eu creio que é mais uma parte da história manipulada na informação para a gente ter um conceito sobre o assunto, mas o que aconteceu não é bem do que eles passaram para nós. Tá. Porque não houve invasão no ano 70. Não? Não. Amada, se você está na sua casa, você vai invadir o que na sua casa? Lá não era a casa dos romanos? Eles não invadiram no ano 40 antes do Salvador? É mesmo. Não é isso que eu estou falando aqui? Se já estava lá deles, como é que eles vão invadir o que é deles? Entende? Quando o Salvador estava andando aqui no mundo, ou seja, lá na Judéia, já era território romano? Território não, já estavam lá? Estava no poder de Roma. No poder de Roma. Eles iam lá cobrar, né? Eles que cobravam, era considerado área romana. Então o que houve na verdade é que, sem dúvida nenhuma, haviam borbulhas, entende? Borbulhas. E aí Roma achou melhor resolver o problema. Mas o problema era qual? Era o templo. Amada, por que aconteceu problemas na época de Salomão? Antes de Salomão não tinha problemas. As 12 tribos estavam unidas. Salomão morreu e assim que ele morreu, dividiu-se. O filho de Salomão já não pegou mais as 12 tribos. Certo. Então, amada, você observa que aquele templo é algo terrível. É o templo que é a causa das divisões até hoje. Por que existem divisões no sistema religioso ainda hoje? Que um pastor vai e sai do templo e abre outro. É por causa do templo. Sim. Se essas pessoas fossem pastores e não tivesse templo, não teria meio para poder extorquir o povo, tomar dinheiro, se eles andassem só pregando igual Paulo e João. Paulo e João tinha templo? Não. Não, andava pregando. Então, digamos que tem 2 pastores hoje que é da igreja Assembleia, vem cá que eu também quero. Tá certo? Me dá aqui que eu também quero. Igreja Assembleia, me dá aqui que eu também quero. E nessa igreja tem 2 pastores. Tá certo? Mas vamos dizer que essa igreja vem cá, me dá o meu que eu também quero, não tem templo. Só tem 2 pastores que andam pela rua pregando. Será que eles vão ter motivo para brigar por causa de dinheiro? Não. Não vai pedir dinheiro a ninguém. É. Esse era o modelo do que nós conhecíamos com os apóstolos. Sim. Eles andavam pregando, eles não tinham uma denominação local para ficar. Verdade. Você deveria saber disso. Você é evangélico. Agora, a causa hoje da divisão é justamente o templo. Porque tendo templo, eles vão ter local para levar as pessoas, para pedir dinheiro, para poder brigar um pastor com o outro e abrir um outro lugar. Sim. Então o templo sempre foi motivo de divisão, desde que Salomão criou aquele ao Deus que habita nas trevas. Assim também, no momento que o pessoal do templo, os judeus, não puderam mais conter o povo com pão e circo, com aquele shopping, até porque, amada, toda a ideia, você sabe disso, ela se desgasta. Certo. Não há uma fórmula que não se desgasta. É verdade. Sempre tem que ter uma atração nova. Se aquele templo daquela época de Herodes fosse comandado pelos religiosos de hoje, certamente. Esses caras são criativos, amado. Igual isso eu nunca vi. É verdade. Certamente aquele templo tinha durado mais iludindo o povo. Por que tinha durado mais? Tinha durado mais pelo simples fato do seguinte, amada. Eles iam criar uma atração a cada dia ali. Para o povo continuar indo. Mas depois que aquilo caiu no marasmo, que o povo já não conseguia mais ser iludido com aquilo, e eles sujou, todo mundo já sabe, eles mataram o Salvador, mataram Estevão, perseguiram Paulo, mataram todo mundo, eles são os capeta. O povo começou, entende? A não dar mais crédito àquilo, nem querer ir mais naquele lugar lá. Não disse? O povo estava unânime no templo, o pessoal pensa que era dentro do templo, não, era na praça, mas nem isso o povo quis mais. Então agora, o templo agora está atrapalhando. Então destrui essa porcaria toda, esse lixo. E foi o que fez Tito, imperador romano. Quando ele, no ano 70, destruiu. Então você vai ver o tempo que durou o templo. O templo foi inaugurado 46 anos depois que ele começou. Sim. Eu não sei se ele começou no ano 40, quando o Tito invadiu. Pode ser bem depois. Né?
Mas o certo é que quando o Salvador era criança, o templo estava recém-inaugurado. Certo. Então, depois disso, ainda ficou mais... Depois que o Salvador era garoto, com 10 anos talvez, ou 5, né? Ele ficou até o ano 70. Então, quer dizer, 60... talvez uns 60 anos, uma geração, que aquele templo durou. Pelo jeito, não foi muito tempo, não. Né? E aí, pronto. Acabou que o Roma, que havia construído o templo em uma atitude, né? Um ato político para manter as coisas ordenadas, decidiu, por fim, achou melhor destruir aquele templo no ano 70 e assim fez. Agora, o Deus incompetente, amada, e aí você que está me vendo pela primeira vez, você que é evangélico, eu não estou falando do que está escrito aqui, do Criador do céu e da terra. Eu estou falando do Deus daquele templo. Aquele Deus é muito incompetente, meu amado. Haja vista que ele não protegeu sua própria casa e deixou que o próprio Tito destruísse. Eu falo, que Deus vagabundo é esse? Que não protegeu a casa dele, deixou Tito destruir. Você ia falar? Ah, sim, a gente estava falando aí da destruição desse templo lá por Roma, né? Que foi eles mesmos que fizeram, então eles mesmos destruíram. Agora, o templo era deles, eles fizeram. Certo. Daí a César o que é de César. De quem é esse templo? Faltou um pouco ele falar isso. Na escritura fala que esse templo seria destruído. Esse templo... Só o Salvador. O templo que a escritura se refere é o Salvador. Ou é esse templo de... O Salvador disse que esse templo seria destruído e foi. E foi, né? Ah, tá. Ele falou desse templo de pedra e dele mesmo. Dele próprio ou não? Porque ele falava dele mesmo. Minha rica, você tem que separar uma coisa da outra. Mas faz bem perguntar, porque a dúvida pode ser de outros. Derrubem este templo e eu construo outro em 3 dias. Sim. Agora, pedras lindas? Não haverá aí pedra sobre pedra nesse templo que você está me mostrando que não vai ser derrubado. Ah, é verdade. Fechou? Fechou. Após 16 anos dentro do sistema religioso da Igreja Evangélica entre Batista e Assembleia, eu pensei e pensava nessa época o tempo todo que levita era um grupo de pessoas que ficava no templo tocando. Você sabe que muitas pessoas também hoje, neste momento, acreditam que levitas se referem a pessoas que tocam e que cantam. Né, amada? E por isso minha amadinha está aqui agora para poder falar sobre algo que você deveria saber. E eu, junto com a minha amadinha, procuraremos então debulhar isso melhor. Então, exatamente isso, né? Porque quando a gente lê na Bíblia, né? Na Escritura, a gente vê outro levita, né? A gente não vê levita como cantores, tocadores de instrumento e por aí vai, né? Então, seria interessante falarmos sobre isso. Se levitas eram cantores de igreja, ou de denominação, ou do próprio templo. Do próprio templo. Amadinha, eu fico observando que se a pessoa ficar na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, nessas novas que tem aí, neopentecostais, né? Que surgiram aí depois da Nova Vida, esse monte que tem aí, as pessoas podem ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos e nunca vai ter uma visão verdadeira das coisas que estão na Escritura. Porque você, quando lê a Escritura, se você lê sozinho, amada, sem um auxílio de uma pregação, ou de um esboço, ou de aquilo que eles fazem para a pessoa depois acompanhar em casa, estudo bíblico, né? Então, sem a presença de um estudo bíblico, um livro de algum pastor, a pessoa acha estranho. Sim. É muito comum você ver pessoas da religião evangélica dizer assim, a Bíblia é muito difícil de entender. Eu não consigo entender bem ali a Bíblia. É claro que você não consegue entender. Ali você vê uma coisa, o que você aprende é outra. Vai procurar levitas tocando na Bíblia, cadê? Então, amada, tem coisas que são óbvias demais para o sistema religioso. Tipo que levita canta, levita toca. Mas se você for procurar esse modelo na Escritura, você não acha. É tipo isso, minha rica. A pessoa diz assim, hoje eu quero parar de ser o que eu era antes. Eu quero me converter ao Evangelho. Eu vou ser evangélico a partir de agora. E procura uma igreja, vai lá, levanta a mão, aceita Jesus. A partir daí, essa pessoa pensa que vai estar fazendo algo que está de acordo com o que está na Bíblia. Certo. Só que se ela for procurar na Bíblia esse próprio ato de levantar a mão, não existe.
ela não vai achar. Não vai achar. Não existe. Aí eu pergunto a você, se você tem que levantar a mão para aceitar Jesus, e isso é comum, todo mundo sabe, isso é notório, eu digo, isso está na Escritura? Você deveria saber que não está. Se você não sabe, procure. Perderá muito tempo da sua vida procurando o que não existe, mas em compensação saberá de muita coisa que eles não querem que você saiba. Então é bom ler, né? Ou seja, então não vai perder tempo algum, Não, você vai ganhar. Vai ganhar. Perde tempo é lá ouvindo eles. É. Agora, se não está na Escritura, amado, e tenha certeza, não está, a pergunta é, de onde tiraram essa ideia? O assunto aqui, amado, não é levantar as mãos, é levitas. Mas eu não posso deixar passar e não falar sobre esse criacionismo. Você vê, o protestante aprende que deve acreditar no criacionismo do Criador. Sim. Mas eles acreditam no criacionismo dos homens protestantes que criaram. Verdade. Esse ato, por exemplo, quem criou esse ato de levantar a mão? Billy Graham. Billy Graham. Amada, se esse ato de levantar a mão foi criado por Billy Graham, e foi, a pergunta é, esse ato é muito velho ou é novíssimo? Novo. Porque o próprio Billy Graham, hoje, novembro de 2013, novembro de 2012, ainda não morreu. Tá certo? E ele não criou quando ele nasceu, ele criou, ele já era velho, já era grande. Então é um ato novíssimo. Certo. Antes dele, não havia essa prática de levantar a mão para Jesus, tem que levantar a mão, não existia. Então, o que está aí hoje, você deveria saber, meu amado, que é evangélico. O que está aí hoje que você tem feito, 99,9% dele não existe. Aqui, ó, como algo para você fazer, entende? 99 para não ser muito genérico, sei lá, e abusar dizendo 100%. Certo. Mas talvez passe de 99 e chegue algumas vírgulas à frente. Certo. Entende, amada? E é isso que nós temos mostrado. Então, quando a pessoa decide e fala, olha, eu vou aceitar Jesus numa igreja, eu vou ser evangélico, ela espera, amada, que vai encontrar na Bíblia, ela não está consciente disso, mas o subconsciente dela está dizendo isso, que ela vai encontrar aqui as coisas certinhas que encaixem com o que ela faz lá. Sim. Entende? Tipo assim, se eu tenho que vir ao culto é porque a Bíblia está mandando eu ir no culto. Se eu tenho que prestar culto a Deus, esse culto litúrgico, é porque a Bíblia está mandando eu prestar esse culto. Se Deus se agrada que eu venha na casa dele, é porque está na Bíblia escrito que ele se agrada para mim na casa dele. Sim. Se eu tenho que cantar para ele, é porque ele se agrada quando eu canto para ele, igual um retardado. E se eu venho na casa dele, eu tenho que dar dinheiro para ele, porque ele precisa do meu dinheiro para a obra dele seguir. E pensa que tudo isso tem aqui. Se você não sabe, amado, deixe-me te dizer. Você deveria saber que nada, N-A-D-A, nada disso, está escrito aqui, ó, para você fazer. Assim, amada, vamos voltar ao levita. Ao levita. Logo que a pessoa vai para o templo religioso, aceita Jesus, ou seja, passa a ser membro de uma denominação evangélica, passa a fazer parte de um grupo religioso, ela ouve o pastor dizer, é oportunidade agora para os levitas louvar ao Senhor. Vamos lá, todo mundo. Os levitas começam a cantar e tocar. Entende? Aí passa uma semana, na outra semana ele ouve a mesma coisa. Passa um ano, passa 1000 anos, até ele morrer, velho, careca, banguelo lá dentro, todo tortinho, ainda está ouvindo que aquilo é levita. É verdade. Mas nunca o pastor vai explicar por que ele chama aquele povo de levita. Por quê? Porque ele não tem explicação para isso. Bom, se não tem explicação, então eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se você vai ter a resposta, Rubens. Talvez não tenha nem explicação também. Quanto mais resposta. Assim, então, por que eles associaram? Porque eu não digo os membros. Eu digo os que sabem, né? Eles sabem da verdade. Sabem que os levitas da escritura, né? Não tem nada a ver com esses levitas de hoje, não é verdade? Com esse que o pessoal fala que é levita da casa do Senhor. Ainda fala que é da casa do Senhor. Que é da casa do Senhor. Então, como é que eles conseguiram fazer essa junção de levita com cantor, com tocador na igreja? Entende? Não poderia ter feito a junção com uma outra coisa?
Sei lá. Vou te perguntar uma coisa também, ver se você me responde, tá bom? Se você me respondeu o que eu perguntar, eu respondo o que você perguntou. Eita, vendo que eu vou ficar sem resposta. Eu aprendi com Salvador, amada. Amadinha, como eles conseguem fazer junção do dízimo da Bíblia? E eu já não vou dizer escritura, que a gente está falando para um público, né? Mais ligado ao sistema religioso. Como eles vão fazer junção do dízimo de comida com o dízimo de dinheiro de hoje? Eu sei a resposta. Então também sei a outra. Já me complicou, mas vai lá, fala. Mentindo? Mentindo. Mentindo. E a minha resposta é qual? A mesma. Mentindo. No lugar onde não há verdade é o quê? A mentira. Mentira. Então o que eles mais vão falar é mentira. É mentira, verdade. Então, minha rica, esses camaradas, eles querem falar muito e explicar nada. E explicar nada. Não. A escola dominical não é para explicar, é para condicionar. Sim. Tanto que eu descobri do dízimo na época da escola dominical. Porque o aluno, no final dessa aula, deverá ser levado a crer, a pensar assim, assim, assado. Que é isso? Então o Espírito Santo não faz mais nada. Verdade. Não, nesses lugares ele nunca fez. Eu que estava equivocado. Né? Então, minha rica, eu creio também que o pessoal deveria saber que o Espírito Santo não faz rebolar. É bom anotar depois, viu? Sim, mas são muitas coisas. São muitas coisas, amada. É uma árdua tarefa, mas eu gosto. Né? Ainda mais quando o tempo está fresco assim, que a gente consegue fazer bastante, né, amada? Sim. Semear bastante aqui no... Você deveria saber, né? Aqui, amada, vamos lá então. Será que o pastor fala que esse pessoal é levita porque eles não são brasileiros? Não. Nós temos que eliminar as possibilidades para tentar. Sim, claro. Isso é um research, não é uma pesquisa, né? Nós temos que fazer uma exploração, vamos dizer assim, mas não exploração como aqueles homens que exploram as cavernas, que exploram as matas. Nós vamos explorar o mundo gospel, evangélico, do sistema religioso, para ver o que eles vão, entende? Explicar. Então, nessa exploração, nós vamos perguntar o seguinte: primeiro, esses homens que tocam na igreja, que são chamados de levitas, eles são brasileiros? E os da igreja? São. Na maioria, né? A maioria, sim. Então, se eles são brasileiros, eles não podem ser levitas. Porque levita não era brasileiro, mas era israelita, hebreu. Tá certo, amado? Certo. Nunca judeu. Não pode ser judeu porque a tribo é Levi. E judeu é da tribo de Judá. De Judá, exatamente. Então eles eram hebreus, porque eram de Hebron, israelita de Israel, Jacó. Né? Ou jaconita, né? Nunca se fala, mas jaconita acho que não estaria errado, né? Já que, né, chama-se de Jacó, mas é Iocaf, mas isso para lá. Então, amada, uma coisa nessa investigação nossa nós já temos certeza. Levita de sangue não são, porque são brasileiros. Sim. Ou até fora do Brasil, onde chama qualquer um de levita. Agora, será por uma particularidade desse pessoal com os levitas? Também não. Eu acho que não, porque se nós levássemos em contas que o levita é quem toca, não tem levita que toca aqui. Então não pode ser levita daqui. Não é verdade, amada? Sim. Olha, existe passagem na Escritura que narram vitórias de Israel em guerras. Em uma dessas vitórias, houve uma vez específica naquela guerra que o Criador mandou alguns homens tocar. E os homens da tribo de Levi que não puxavam da espada, eles não puxavam da espada. Sim. A missão deles era outra, eles ficaram tocando ali na guerra. Então é daí que eles tiraram. Se não for isso, cara, eu não sei. Mas eu acho que é daí, Rubens. Acho que Entende? é daí. Então agora, na hora de cultuar, isso que eu tocando, não era na guerra que eles tocavam? Não, aí já tá tudo torto não, também. Mas eles não tocavam na guerra, não era a missão deles. É que nenhuma vez o Criador mandou tocar e eu creio que ali na hora ali botaram os levitas então, para tocar, que eles não puxam da espada. Porque se é só nesse acontecido, nesse fato, né? Esses levitas tocaram, então é daí que eles tiraram. Mas aí é que eu digo aqui, você deveria saber que o modelo que você tem no sistema religioso evangélico que você frequenta não é o mesmo da Escritura. Você não vai ver ali uma figura de um templo e neste templo alguns homens tocando para o Criador ou para Deus. E essa figura de homens que toca para Deus nesse templo são os levitas. Você não vai ver isso, porque isso não existe na Escritura. Mas se você ficar um ano, até mesmo se for 2 vezes nesse lugar, já vai ver sendo chamados de levitas tocadores. Se você ficar 1 ano, 10 anos, 100 anos, você vai ver da mesma forma sendo chamados de levitas.
mas não há nenhuma relação, de um jeito nem outro, com o pessoal da tribo de Levi. Amada, se eles quisessem estabelecer algo pelo menos mais próximo do verdadeiro, de algo semelhante de levita com o pessoal do sistema religioso, eu penso que deveria estabelecer do pastor. Eu penso. Por que eu digo isso? Não é que justificaria, sim, mas pelo menos eles teriam alguma explicação. Certo. Que algum incauto ou outro talvez engolisse. Certo. Por quê? Levita não eram os que estavam entre o Criador e o homem? Sim. Tá certo? Tá certo. Levita não eram os encarregados de pegar dízimo, mesmo que dízimo era alimento? Sim. Não são esses pastores que se põem no lugar entre o Criador e o homem? São. Sabendo que o Salvador disse que não há ninguém entre o Criador e o homem, a não ser ele. Sim. Né? Não, ele é mediador, né? Ele fala, porquanto só há um entre o Criador e o homem, eu, homem. Né? Mais ou menos assim, vamos dizer, né? Para entender fácil. Então, mas esses caras não se colocam na posição de sacerdote? Sacerdote era levita. Esses caras não pegam dízimo de dinheiro dizendo que era o dízimo do Antigo Testamento? Quem pegava dízimo era levita. É verdade. Esses homens não administram seus templos, quem administrava lá o local lá que eles criaram eram os levitas, não na época do Salvador, mas na época anterior de Zorobabel. Tá certo? Certo. Na época de Salomão era mentira, era Salomão que mandava e pronto. Davi é que mandava, Davi ordenava até os turnos, da manhã, da tarde e da noite. Então, no templo de Salomão não era levita, não. Não vem com história para cima de mim que eu conheço a escritura. Não tudo, não sou o cara. Mas no que eu conheço não me engana. Era Davi quem preparava os turnos dos sacerdotes. Mas por que era ele se ele era judeu? Então, não deveria. Aquele tempo era uma coisa louca. Não, Davi... Isso era na época, amada, que tinha... Davi não, Salomão. Mas Davi era na época que tinha cabana lá. Era Davi que mandava. Ele que trouxe a arca. Ele não podia nem pôr a mão na arca, amada. É verdade. Entende? Então era ele que comandava. E depois, na época de Salomão, era Salomão que determinava os turnos. Sim. Então sempre foi algo assim político mesmo. Né? Agora, na época de Zorobabel, aí foram os levitas. Na época de Zorobabel, com um templo menor que ele fez. Certo. Entende? Na época de Zorobabel, você sabe bem quando é. Depois da vinda, né, com Esdras, Neemias, aquela turma toda. Tá certo, amada? Agora, se for ver semelhanças de levitas com alguém, não que tenha nenhuma, que não tem nenhuma. Não. Mas pelo menos para eles tentar explicar o inexplicável, eles deveriam então dizer, eu penso que eles são os levitas. Até porque, amado, está bem claro aqui, ó. Somente os sacerdotes eleitos dentro da tribo de Levi tinham direito de tomar o dízimo. Mesmo que não era dinheiro, era comida. Mas somente esses tinham direito de tomar o dízimo. É verdade. Então, quer dizer... E era uma coisa para aquela época, para aquele povo em especial, já acabou, não existe mais nada disso, né? Se for para explicar alguma semelhança entre o pessoal de hoje e levita, é mais fácil explicar, que não vai justificar, mas explicar sobre o pastor. Mas eles tiram justamente o foco dele e colocam nos que tocam. Para que a pessoa viva a vida toda e não questione que eles estão no lugar do levita. Porque se você, membro, é coisa que você deveria saber. Se você for relacionar o seu pastor com o levita e pedir alguma explicação a ele, vai ficar muito complicado. Porque a própria escritura diz que somente os levitas podiam pegar a comida, a dízima, que era a colheita. E se o seu pastor pega algum dinheiro dizendo que é dízimo, primeiro, não é dinheiro dízimo e nem nunca foi, você deveria saber disso. E segundo, somente os levitas, na lei de Moisés antiga, tinha direito de pegar o dízimo. Então o pastor quer mais e mais afastar das pessoas a possibilidade de conhecer esses aspectos. É verdade. Assim, resumindo e fechando, amado, eu creio que você, que é membro de denominação, deveria saber que nunca existiu um grupo que tocava na casa do Senhor, que também sempre foi Jerusalém e nunca o templo. E isso é fácil provar na Escritura, é só ler. Toda vez que fala em casa do Senhor na Bíblia, veja que é Jerusalém e não o templo. Então nunca existiu esses que tocavam no templo e esses também eram chamados de levitas. Isso nunca existiu.
após 16 anos dentro do sistema religioso da Igreja Evangélica, entre Batista e Assembleia, eu pensei e pensava nessa época o tempo todo que levita era um grupo de pessoas que ficava no templo tocando. Você sabe que muitas pessoas também hoje, neste momento, acreditam que levitas se referem a pessoas que tocam e que cantam. Né, amado? E por Sim. isso minha amadinha está aqui agora para poder falar sobre algo que você deveria saber. E eu, junto com a minha amadinha, procuraremos então debulhar isso melhor. Então, exatamente isso, né? Porque quando a gente lê na Bíblia, né? Na Escritura, a gente vê outro levita, né? A gente não vê levita como cantores, tocadores de instrumento e por aí vai, né? Então, seria interessante falarmos sobre isso. Se levitas eram cantores de igreja, ou de denominação, ou do próprio templo. Do próprio templo. Amadinha, eu fico observando que se a pessoa ficar na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, nessas novas que tem aí, neopentecostais, né? Que surgiram aí depois da Nova Vida, esse monte que tem aí, as pessoas podem ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos e nunca vai ter uma visão verdadeira das coisas que estão na Escritura. Porque você, quando lê a Escritura, se você lê sozinho, amada, sem um auxílio de uma pregação, ou de um esboço, ou de aquilo que eles fazem para a pessoa depois acompanhar em casa, estudo bíblico, né? Então, sem a presença de um estudo bíblico, um livro de algum pastor, a pessoa acha estranho. Sim. É muito comum você ver pessoas da religião evangélica dizer assim, a Bíblia é muito difícil de entender. Eu não consigo entender bem ali a Bíblia. É claro que você não consegue entender. Ali você vê uma coisa, que você aprende é outra. Vai procurar levitas tocando na Bíblia, cadê? Então, amada, tem coisas que são óbvias demais para o sistema religioso. Sim. Tipo que levita canta, levita toca. Mas se você for procurar esse modelo na Escritura, você não acha. Sim. É tipo isso, minha rica. A pessoa diz assim, hoje eu quero parar de ser o que eu era antes. Eu quero me converter ao Evangelho. Eu vou ser evangélico a partir de agora. E procura uma igreja, vai lá, levanta a mão, aceita Jesus. A partir daí, essa pessoa pensa que vai estar fazendo algo que está de acordo com o que está na Bíblia. Certo. Só que se ela for procurar na Bíblia esse próprio ato de levantar a mão, não existe. Ela não vai achar. Não vai achar. Não existe. Aí eu pergunto a você, se você tem que levantar a mão para aceitar Jesus, e isso é comum, todo mundo sabe, isso é notório, eu digo, isso está na Escritura? Você deveria saber que não está. Se você não sabe, procure. Perderá muito tempo da sua vida procurando o que não existe, mas em compensação saberá de muita coisa que eles não querem que você saiba. Então é bom ler, né? Ou seja, então não vai perder tempo algum, não, você vai ganhar. Vai ganhar. Perde tempo é lá ouvindo eles. Agora, se não está na Escritura, amado, e tenha certeza não está, a pergunta é, de onde tiraram essa ideia? O assunto aqui, amada, não é levantar as mãos, é levitas. Mas eu não posso deixar passar e não falar sobre esse criacionismo. Você vê, o protestante aprende que deve acreditar no criacionismo do Criador. Sim. Mas eles acreditam no criacionismo dos homens protestantes que criaram. Verdade. Esse ato, por exemplo, quem criou esse ato de levantar a mão? Billy Graham. Billy Graham. Amada, se esse ato de levantar a mão foi criado por Billy Graham, e foi, a pergunta é, esse ato é muito velho ou é novíssimo? Novo. Porque o próprio Billy Graham, hoje, novembro de 2013, novembro de 2012, ainda não morreu. Tá certo? E ele não criou quando ele nasceu, ele criou, ele já era velho, já era grande. Então é um ato novíssimo. Certo. Antes dele, não havia essa prática de levantar a mão para Jesus, tem que levantar a mão, não existia. Então, o que está aí hoje, você deveria saber, meu amado, que é evangélico. O que está aí hoje que você tem feito, 99,9% dele não existe. Aqui, ó, como algo para você fazer, entende? 99 para não ser muito genérico, sei lá, e
e abusar dizendo 100%. Certo. Mas talvez passe de 99 e chegue a algumas vírgulas à frente. Certo. Entende, amada? E é isso que nós temos mostrado. Então, quando a pessoa decide e fala, olha, eu vou aceitar Jesus numa igreja, eu vou ser evangélico, ela espera, amada, que vai encontrar na Bíblia, ela não está consciente disso, mas o subconsciente dela está dizendo isso, que ela vai encontrar aqui as coisas certinhas que encaixem com o que ela faz lá. Sim. Entende? Tipo assim, se eu tenho que vir ao culto é porque a Bíblia está mandando eu ir no culto. Se eu tenho que prestar culto a Deus, esse culto litúrgico, é porque a Bíblia está mandando eu prestar esse culto. Se Deus se agrada que eu venha na casa dele, é porque está na Bíblia escrito que ele se agrada para mim na casa dele. Sim. Se eu tenho que cantar para ele, é porque ele se agrada quando eu canto para ele, igual um retardado. E se eu venho na casa dele, eu tenho que dar dinheiro para ele, porque ele precisa do meu dinheiro para a obra dele seguir. E pensa que tudo isso tem aqui. Se você não sabe, amado, deixe-me te dizer. Você deveria saber que nada, N-A-D-A, nada disso, está escrito aqui, ó, para você fazer. Assim, amada, vamos voltar ao levita. Ao levita. Logo que a pessoa vai para o templo religioso, aceita Jesus, ou seja, passa a ser membro de uma denominação evangélica, passa a fazer parte de um grupo religioso, ela ouve o pastor dizer, é oportunidade agora para os levitas louvar ao Senhor. Vamos lá, todo mundo. Os levitas começam a cantar e tocar. Entende? Aí passa uma semana, na outra semana ele ouve a mesma coisa. Passa um ano, passa 1000 anos, até ele morrer, velho, careca, banguelo lá dentro, todo tortinho, ainda está ouvindo que aquilo é levita. É verdade. Mas nunca o pastor vai explicar por que ele chama aquele povo de levita. Por quê? Porque ele não tem explicação para isso. Bom, se não tem explicação, então eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se você vai ter a resposta, Rubens. Talvez não tenha nem explicação também. Quanto mais resposta. Assim, então, por que eles associaram? Porque eu não digo os membros. Eu digo os que sabem, né? Eles sabem da verdade, sabem que os levitas da escritura, né? Não tem nada a ver com esses levitas de hoje, não é verdade? Com esse que o pessoal fala que é levita da casa do Senhor. Ainda fala que é da casa do Senhor. Que é da casa do Senhor. Então, como é que eles conseguiram fazer essa junção de levita com cantor, com tocador na igreja, entende? Não poderia ter feito a junção com uma outra coisa? Sei lá. Vou te perguntar uma coisa também, ver se você me responde, tá bom? Se você me respondeu o que eu perguntar, eu respondo o que você perguntou. Eita, vendo que eu vou ficar sem resposta. Eu aprendi com Salvador, amada. Amadinha, como eles conseguem fazer junção do dízimo da Bíblia? E eu já não vou dizer escritura, que a gente está falando para um público, né? Mais ligado ao sistema religioso. Como eles vão fazer junção do dízimo de comida com o dízimo de dinheiro de hoje? Eu sei a resposta. Então também sei a outra. Já me complicou, mas vai lá, fala. Mentindo? Mentindo. Mentindo. E a minha resposta é qual? A mesma. Mentindo. No lugar onde não há verdade é o quê? A mentira. Mentira. Então o que eles mais vão falar lá é mentira. É mentira, verdade. Então, minha rica, esses camaradas, eles querem falar muito e explicar nada. Explicar nada. Não. A escola dominical não é para explicar, é para condicionar. Sim. Tanto que eu descobri do dízimo na época da escola dominical. Porque o aluno, no final dessa aula, deverá ser levado a crer, a pensar assim, assim, assado. Que é isso? Então o Espírito Santo não faz mais nada. Verdade. Não, nesses lugares ele nunca fez. Eu que estava equivocado. Né? Então, minha rica, eu creio também que o pessoal deveria saber que o Espírito Santo não faz rebolar. É bom anotar depois, viu? Sim, mas são muitas coisas. São muitas coisas, amada. É uma árdua tarefa, mas eu gosto. Né? Ainda mais quando o tempo está fresco assim, que a gente consegue fazer bastante, né, amada? Sim. Semear bastante aqui no... Você deveria saber, né? Aqui, amada, vamos lá então. Será que o pastor fala que esse pessoal é levita porque eles não são brasileiros? Não. Nós temos que eliminar as possibilidades para tentar. Sim, claro. Isso é um research, né? Uma pesquisa, né? Nós temos que fazer uma exploração, vamos dizer assim, mas não exploração como aqueles homens que exploram as cavernas, que exploram as matas. Nós vamos explorar o mundo gospel, evangélico, do sistema religioso, para ver o que eles vão, entende? Explicar.
Então, nessa exploração, nós vamos perguntar o seguinte: primeiro, esses homens que tocam na igreja, que são chamados de levitas, eles são brasileiros? E os da igreja? É. São. Na maioria, né? A maioria, sim. Então, se eles são brasileiros, eles não podem ser levitas. Uhum. Porque levita não era brasileiro, mas era israelita, hebreu. Tá certo, amado? Certo. Nunca judeu. Uhum. Não pode ser judeu porque a tribo é Levi. E judeu é da tribo de Judá. De Judá, exatamente. Então eles eram hebreus, porque eram de Hebron, israelita de Israel, Jacó. Né? Ou jaconita, né? Nunca se fala, mas jaconita acho que não estaria errado, né? Uhum. Já que, né, chama-se de Jacó, mas é Iocaf, mas isso para lá. Então, amada, uma coisa nessa investigação nossa nós já temos certeza. Levita de sangue não são, porque são brasileiros. Sim. Ou até fora do Brasil, onde chamar qualquer um de levita. Agora, será por uma particularidade desse pessoal com os levitas? Também não. Eu acho que não, porque se nós levássemos em conta que o levita é quem toca, não tem levita que toca aqui. Então não pode ser levita não daqui. Pode. Não é verdade, amada? Sim. Olha, existe passagem na Escritura que narram vitórias de Israel em guerras. Em uma dessas vitórias, houve uma vez específica naquela guerra que o Criador mandou alguns homens tocar. E os homens da tribo de Levi que não puxavam da espada, eles não puxavam da espada. Sim. A missão deles era outra, eles ficaram tocando ali na guerra. Então é daí que eles tiraram. Se não for isso, cara, eu não sei. Mas eu acho que é daí, Rubens. Acho que Entende? é daí. Então agora, na hora de cultuar, isso que eu tocando, não era na guerra que eles tocavam? Não, aí já tá tudo torto não, também. Mas eles não acho... tocavam na guerra, não era a missão deles. É que em uma vez Sim. o Criador mandou tocar e eu creio que ali na hora ali botaram os levitas Então, para tocar, que eles não se... puxam da espada. É, porque se é só nesse acontecido, nesse fato, né? Esses levitas tocaram, então é daí que eles tiraram. É. Mas quando, aí o que eu digo aqui, você deveria saber que o modelo que você tem no sistema religioso evangélico que você frequenta não é o mesmo da Escritura. Você não vai ver ali uma figura de um templo e neste templo alguns homens tocando para o Criador ou para Deus. E essa figura de homens que toca para Deus nesse templo são os levitas. Você não vai ver isso, porque isso não existe na Escritura. Mas se você ficar um ano, até mesmo se for 2 vezes nesse lugar, já vai ver sendo chamados de levitas tocadores. Se você ficar 1 ano, 10 anos, 100 anos, você vai ver da mesma forma sendo chamados de levitas. Mas não há nenhuma relação, de um jeito nem outro, com o pessoal da tribo de Levi. Amada, se eles quisessem estabelecer algo pelo menos mais próximo do verdadeiro, de algo semelhante de levita com o pessoal do sistema religioso, eu penso que deveria estabelecer do pastor. Eu penso. Por que eu digo isso? Não é que justificaria. Sim. Mas pelo menos eles teriam alguma explicação. Certo. Que algum incauto ou outro talvez engolisse. Certo. Por quê? Levita não eram os que estavam entre o Criador e o homem? Sim. Tá certo? Tá certo. Levita não eram os encarregados de pegar dízimo, mesmo que dízimo era alimento? Sim. Não são esses pastores que se põem no lugar entre o Criador e o homem? São. Sabendo que o Salvador disse que não há ninguém entre o Criador e o homem, a não ser ele. Sim. Né? Não, ele é mediador, né? Ele fala, porquanto só há um entre o Criador e o homem, eu, homem. Né? Mais ou menos assim, vamos dizer, né? Para entender fácil. Então, mas esses caras não se colocam na posição de sacerdote? Sacerdote era levita. Esses caras não pegam dízimo de dinheiro dizendo que era o dízimo do Antigo Testamento? Quem pegava dízimo era levita. É verdade. Esses homens não administram seus templos. Quem administrava lá o local lá que eles criaram eram os levitas. Não na época do Salvador, mas na época anterior de Zorobabel. Tá certo? Certo. Na época de Salomão era mentira, era Salomão que mandava e pronto. Davi é que mandava. Davi ordenava até os turnos, da manhã, da tarde e da noite. Então, no templo de Salomão não era levita, não. Não vem com história para cima de mim que eu conheço a Escritura. Não tudo, não sou o cara. Mas no que eu conheço não me engana. Era Davi quem preparava os turnos dos sacerdotes. Mas por que era ele se ele era judeu? Então, não deveria. Aquele tempo era uma coisa louca. Não, Davi... Isso era na época, amada, que tinha... Davi não, Salomão. Mas Davi era na época que tinha cabana lá. Era Davi que mandava. Sim, ele que trouxe a arca. Sim. Ele não podia nem pôr a mão na arca, amada. É verdade. Entende? Então era ele que comandava. E depois, na época de Salomão, era Salomão que determinava os turnos.
Sim. Então sempre foi algo assim político mesmo, né? Agora, na época de Zorobabel, aí foram os levitas. Na época de Zorobabel, com um templo menor que ele fez. Certo. Entende? Na época de Zorobabel, você sabe bem quando é, depois da vinda, né, com Esdras, Neemias, certo, aquela turma toda. Tá certo, amada? Agora, se for ver semelhanças de levitas com alguém, não que tenha nenhuma, que não tem nenhuma. Não mas pelo menos para eles tentar explicar o inexplicável, eles deveriam então dizer, eu penso que eles são os levitas. Até porque, amado, está bem claro aqui, ó. Somente os sacerdotes eleitos dentro da tribo de Levi tinham direito de tomar o dízimo. Mesmo que não era dinheiro, era comida. Mas somente esses tinham direito de tomar o dízimo. É verdade. Então, quer dizer... E era uma coisa para aquela época, para aquele povo em especial, já acabou, não existe mais nada disso, né? Mas... Se for para explicar alguma semelhança entre o pessoal de hoje e levita, é mais fácil explicar, que não vai justificar, mas explicar sobre o pastor. Mas eles tiram justamente o foco dele e colocam nos que tocam. Para que a pessoa viva a vida toda e não questione que eles estão no lugar do levita. Porque se você, membro, é coisa que você deveria saber. Se você for relacionar o seu pastor com o levita e pedir alguma explicação a ele, vai ficar muito complicado. Porque a própria Escritura diz que somente os levitas podiam pegar a comida, a dízima, que era a colheita. E se o seu pastor pega algum dinheiro dizendo que é dízimo, primeiro, não é dinheiro dízimo e nem nunca foi. Você deveria saber disso. E segundo, somente os levitas, na lei de Moisés antiga, tinha direito de pegar o dízimo. Então o pastor quer mais e mais afastar das pessoas a possibilidade de conhecer esses aspectos. É verdade. Assim, resumindo e fechando, amado, eu creio que você, que é membro de denominação, deveria saber que nunca existiu um grupo que tocava na casa do Senhor, que também sempre foi Jerusalém e nunca o templo. E isso é fácil provar na Escritura, é só ler. Toda vez que fala em casa do Senhor na Bíblia, veja que é Jerusalém e não o templo. Então nunca existiu esses que tocavam no templo e esses também eram chamados de levitas. Isso nunca existiu. Olha aí, amadinha. Esse lugar aí é onde, amada? É Roma? É Roma, na época do Império Romano, ó. E aí estão os soldados, amadas, voltando da guerra. Certo. Quando eles venciam a guerra, eles atribuíam a vitória a qual deus? A Mitra? A Mitra, olha aí os escravos, né? Porque eles Sim. fizeram escravos, os rapazes fizeram escravos, estão levando para Roma, né? E isso era uma vitória do deus Mitra. Então agora eles vão ter que fazer o quê? Uma homenagem a quem? Pela vitória? Ao deus deles. Ao deus deles, a Mitra. Exatamente, amada. Então na hora que você vai fazer uma homenagem divina a uma divindade, a um deus, você precisa fazer uma liturgia. Sim. E no meio dessa liturgia acontecem alguns tipos de atividades físicas, né? Que as pessoas fazem em função dos deuses. E aí, neste caso de Roma, que nós estamos vendo aí uma réplica, né, através de Hollywood, né, aí fazia-se comilança, que era a partilha da comida, partiam-se também os despojos, né, os objetos de roubo, e os soldados dedicavam tudo isso a uma divindade em especial. Era a Mitra. Olha aí o Cristo, né? O Cristo está na cabeça dos soldados, porque na verdade é a crista, né? É a crista. Mas o assunto até aqui, amada, tem sido levitas, não é verdade? Levitas, então é por isso que eu puxei esse vídeo aí, pra gente dar uma observada nele. Agora, olha que crista bonita esse rapaz tem, cara. Acho que o que tem a maior tem mais autoridade. Né? Pode ser isso. Mas eu quero que você observe agora, amada. Olha, logo na sequência aí do filme de Hollywood, ó. Sim. Isso é o quê? Uma dança. É uma dança apenas pela alegria e pela comemoração ou é uma dança religiosa? Religiosa, né? Essa dança religiosa que você está vendo aí, ela te lembra alguma coisa hoje em dia, amada? Ah, lembra. Ela lembra o quê? Lembra o sistema religioso protestante, né? O sistema religioso protestante, então, hoje, amada, eles fazem danças de acordo com o que acontecia dentre o povo escolhido pelo Criador ou o povo pagão romano? O povo pagão.
E isso fica claro não só quando nós vemos um filme desse de Hollywood, né? Sim. Mesmo sendo um filme antigo de Hollywood, mas também, amada, ao ver qualquer filme antigo que trata de divindades pagãs. Porque o berço do paganismo foram os impérios antigos, da Babilônia, né, passando por Egito, Grécia, até chegar a Roma. Sim. E quando chega em Roma, nós temos então, né, todo este paganismo, vamos dizer, bastante concentrado e acentuado, porque é uma somatória de culturas antigas herdadas através, entre aspas, das conquistas romanas, né? Assim, amado, eu creio que as pessoas deveriam saber, elas que frequentam a religião protestante, que essas danças que se veem na hora do culto, elas não são algo que partiram, tendo início no período que a Escritura descreve, certo, como o povo de Israel, povo hebreu, saindo do Egito, indo morar em Canaã, e depois passando toda aquela fase, até o momento de Davi, dos profetas, até o momento da deportação para a Babilônia, até a volta com Esdras, Neemias, e até mesmo o período que compreende o momento que o Salvador veio ao mundo. Desde a época do Israel, vamos dizer, quando Abraão sai do meio da sua parentela, de Ur dos Caldeus, até o momento que o Salvador morre no madeiro, e daí em diante, nós não vemos essa prática de dança para o Criador, amada, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Ele não pediu isso hora nenhuma. Entende? Então, por que o povo evangélico protestante hoje dança nas suas igrejas? Porque são uma réplica, uma continuidade, uma sequência do paganismo não só romano, mas desde a Babilônia. É que Roma foi o último império, e Roma, nela, dentro de Roma, acentuou-se uma concentração muito maior de paganismo. Sim. Entende? É como se uma pessoa for um peixe pequeno, for comendo outro menor. E agora esse é comido por um maior, e aí por outro maior. Então a energia do peixe pequeno vai se concentrando no maior, tanto que ele vai ficando cada vez maior. Então o Império Romano ficou maior, porque foi concentrado nele todas as riquezas do império anteriores, e junto com as riquezas também os paganismos. Sim. Então, só para poder que a pessoa entenda bem, o que você deveria saber, você que é evangélico, que quando você vê essas meninas que estão fazendo a coreografia no grupo de dança, né, no grupo de coreografia da igreja, essas meninas, elas não estão representando nada advindo da Escritura, referente às coisas do Criador. E, na verdade, também, muito menos ainda, além de não representar, certamente que não estão fazendo nada, NADA, que o Criador tenha pedido que se fizesse para ele, porque ele nunca pediu isso. Sim, agora, como você acabou de dizer, que na nova aliança não vemos isso em lugar nenhum. Não. Né? Depois do nosso Salvador, os discípulos, seus seguidores. Porém, eu acho que o protestante hoje, para eles encontrarem respaldo, e até para fugir, para não dizer que isso aí que a gente acabou de ver no filme é paganismo romano, né, grego e tudo mais, eles vão na Escritura, no Antigo Testamento, né, que o povo faziam, dançavam, faziam essas coisas e dizia que era para o Criador. Né? O Na povo verdade, lá, não sei, de Jerusalém, né? O povo de Israel. Na verdade, amada, nada do que está aí hoje tem a ver com o que o Criador pediu. Sim, eu ia chegar Tá certo? Não tem nada a ver com o que ele pediu. Agora, esse pessoal que está aí, que são, na verdade, sequência do catolicismo, e eles não têm como negar isso, porque são filhos do catolicismo advindos de Martinho Lutero. Sim. Entende? Então, para poder, vamos dizer, explicar, porque para mim não justifica, apenas explica. Sim. Para explicar o motivo deles fazerem essas atividades religiosas pagãs, eles buscam qualquer coisa na Bíblia que tenha algo parecido, seja que o Criador pediu ou não pediu, eles não querem nem saber. Neste momento eles apelam para o bíblico. Sim. E se é bíblico, eles dizem que deve fazer. Só que não explicam qual o critério que eles usam
para fazer algo que é bíblico, de acordo com o interesse deles de manter o paganismo, e não fazer outros. Verdade. Entende, amada? Entendo. Qual critério eles usam? Olha, isso é bíblico, nós fazemos. Olha, isso é bíblico, isso nós não fazemos. Qual critério? Eu não sei, eles não têm esse critério. Agora, quando eles precisam, têm a necessidade de justificar o que eles fazem, eles vão tentar encontrar na Bíblia passagem que os dê essa justificativa. Exatamente. Então, com essa passagem, eles conseguem dar talvez uma explicação para os incautos. Mas para quem conhece a Escritura, para quem lê a Escritura e conhece qual é o desejo do Criador, esse eles não justificam. Porque não tem como justificar para esse. Para você ter uma ideia, amada, nós falávamos no vídeo passado que eles vão procurar na Escritura algum lugar para dizer que os levitas tocam e cantam. E não vão encontrar em lugar nenhum essa passagem que o Criador manda ou pede que toquem. Porque ele não manda. Não manda e nem pede. Exatamente. Agora, as pessoas faziam essas práticas? Faziam. Agora eu pergunto a você, amada, quem foi o estopim, o pontapé inicial? Quem foi que iniciou isso? Esse negócio de cantar para Deus? Davi. Tá certo, amada? Era o próprio Davi, segundo o que está em Neemias, eu queria que você lesse um trecho. Sim. O próprio Davi com seu filho Salomão era quem instituía o grupo de pessoas. Você vai cantar, você vai tocar, você... Porque primeiro começou com ele. Entende? Davi, nós já falamos isso repetidamente. Era um cara que fazia um monte de lambanças, mas depois, para tentar consertar, não sei como que ele via as coisas, ele cantava para Deus e achava que estava pronto. Né? Então depois isso virou não mais uma coisa dele próprio apenas fazer, mas ele mandava as pessoas fazerem. Então Davi era o comandante, né? Porque ele era político. Davi era um sacerdote? Não. Davi era uma pessoa designada pela lei de Moisés para cuidar das coisas do Criador? Também não. Ele era político. Certo. Ele exercia um governo político, como hoje um presidente da República ou um rei, né? Exerce, até porque ele era realmente rei. Então ele exercia. Agora, amada, quando Moisés fez a lei dele, ele disse que os levitas ficariam encarregados das coisas sagradas, vamos dizer assim. Na lei do Moisés que não se discute. Já sabemos que serviu de aio, foi para Israel, né, amado? É verdade. Isso é outro contexto. Agora, só dizer que os levitas, amadas, por vantagens, se submeteram a ficar sob as ordens de Davi. Então Davi passou a organizar os turnos dos sacerdotes, os turnos dos que ajudavam ao sumo sacerdote, ao sacerdote, e também passou a organizar até os cantores que cantavam para Deus. Para Deus. Só que o que nós colocamos aqui à prova é o Criador pedindo isso. Isso é o que você falou agora, é muito interessante, eu vejo como algo muito interessante mesmo, porque as pessoas vão no Antigo Testamento, principalmente como você citou em Neemias e outros, né, coisas que Davi fazia no sentido Eles de adoram Neemias e Esdras, porque Neemias e Esdras voltaram da Babilônia e reconstruíram, ou pelo menos tentaram construir um templo. Certo. Que virou vamos dizer assim, um pouco do que era o templo de Salomão, que estava destruído por Nabucodonosor. Entendi. Então as pessoas veem que está escrito essas coisas que aquele povo fazia, no caso de Esdras e Neemias também, né? E todo o povo fazendo. Então, acha que é para fazer para Deus e que o Criador se agrada disso. E pediu isso. Né? Mas conforme a gente já falou em outros vídeos e já leu também aqui, né? A gente com a Bíblia na mão, né? A mesma que eles usam, né? E o Criador falando que não pediu essas coisas, eu paro para pensar assim, como pode a pessoa dar mais importância, mais valor para o que o povo fazia, falando que era para o Criador, né? E a gente leu aqui, a pessoa mesmo pode ler e ver que o Criador falou pela boca dos seus profetas que não pediu essas coisas. Quer dizer, como as coisas que Davi fazia e aquele povo lá tem mais peso, exatamente, né, do que o que o Criador disse. O Criador pediu e depois o Salvador, que não
nem citou essas coisas, né? Nem falou. Nem chegou a tocar. Agora você veja, amada, existe um dito popular que talvez tenha nascido nessa época, que perpetua-se até hoje. A voz do povo é a voz de Deus. Então, se o povo quer, é o que Deus vai querer. Já que o povo quer dançar e cantar para ele, ele também vai querer. Essa é a filosofia que esses caras usam. Mas eu pergunto, será que isso tem validade para o Criador? Não, para ele não tem. Né, amada? Então vamos ver aqui em Neemias, o momento, amada, em que o povo de Israel havia ficado 70 anos cativo na Babilônia, segundo profecias anteriores de Isaías, de Jeremias, né? E aí agora passou-se 70 anos, alguém se recordou e disse, olha, a profecia a qual disse o nosso amado profeta Jeremias está se cumprindo, já se passaram 70 anos, é hora de voltar. Né? E neste momento eles encontram um rei muito bondoso, um rei... Aliás, amada, diga-se de passagem, os reis fora de Israel não eram ruins, não. Dificilmente você encontra um rei que era ruim mesmo. Uma boa parte deles, uma grande parcela, eram pessoas de bom coração. Entende? E neste momento o rei, que eu confundo o nome dele de Dário com Ciro, eu confundo muito esses nomes, mas o rei autoriza a volta agora do povo de Israel para Jerusalém. E esse povo de Israel volta para as cercanias de Jerusalém e agora vão reconstruir o muro. Tá certo? E depois vão reconstruir também o templo. Quando nós falamos reconstruir o templo, não é fazer como fez Salomão e Davi, porque aquele era suntuoso. Tá certo? Embora não chegasse aos pés do de Herodes. Mas era um grande templo. E esse é um templo que eles fizeram já, vamos dizer assim, reaproveitando, né? O que podia, porque estava reconstruindo a cidade de uma destruição promovida por Nabucodonosor, 70 anos antes. Assim, amada, este momento é o momento que o próprio Neemias, no livro dele, fala inclusive da pessoa dele próprio, né? Dizendo como seria organizado para se reerguer os muros. Nós não estamos falando ainda do templo, é dos muros. Mas é neste momento que tem algo aí sobre cantores, né? E esses cantores eram pessoas, vamos dizer assim, da tribo de Levi, como também outros que não eram da tribo de Levi, não era exclusivo da tribo de Levi, mas é neste momento que algumas pessoas do sistema religioso se pegam para dizer que os levitas são esses que estão na igreja hoje, porque ali tinha os levitas, ali nem na igreja era, nem no templo era no muro. Eles são muito doidos. Vamos ler para você ver. Vou pegar um pouquinho antes, né, para entender melhor. Naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas destinadas às provisões, às contribuições, às primícias. Isso não tem a ver ainda com o templo, viu, amado? Era um local lá. Que o pessoal reunia porque estava reconstruindo Jerusalém. Entende? Entendi. Era para poder todo mundo que podia reunir, juntar para poder reconstruir as coisas. Correto. As primícias e aos dízimos, né? A 10ª parte da colheita, que essa era a comida exclusiva dos levitas. Dos levitas, né? E sacerdotes. Órfão e viúva. Esses homens deveriam recolher do território das cidades as partes que a lei reserva para os sacerdotes e os levitas. Viu? É verdade. Né? Porque eles não tinham possessão, né? Eles não tinham terras, eles viviam cada um na terra de um. Certo. Pois Judá punha uma alegria nos sacerdotes e nos levitas em exercício. Eram eles que executavam o serviço de seu Deus e o serviço das purificações, como também os cantores e os porteiros, segundo as prescrições de Davi e de Salomão teu filho. Com efeito, desde os dias de Davi e de Asaf, desde muito tempo, havia um chefe de cantores e dos cânticos de louvor e de ação de graças a Deus, né? Exato. Você vê que havia essa prática, vamos continuar, havia essa prática de cantar, né? Mas nunca o Criador pediu. Era o próprio Davi que instituiu com Salomão, porque Davi gostava de cantar. E aí nesse momento que fala porteiro, né, a mente do alienado, coitado, vai direto para o porteiro do templo. E fica no templo, recebendo as pessoas. Isso aí não falava hora nenhuma de templo, porque não tinha a ver com o templo, era a muralha. Né, e a muralha da cidade. Os porteiros guardavam a cidade por causa de possíveis invasões inimigas. Então era estabelecido ali o turno dos porteiros, né? E aí os sacerdotes, junto com o pessoal levita, ficaram agora encarregados deles próprios
organizar então o grupo de pessoas que vão cantar ou que vão fazer qualquer atividade desse tipo aí. Mas isso porque, amada, o que ocorreu na volta lá da Babilônia, né, para Jerusalém, para Israel, é que eles estavam fazendo algo para o povo, mas tipo que eles entendiam que era para Deus. Entende? Por isso também ergueram o templo. Para o povo, mas tipo que era para Deus. Só que o povo não entrava. Não. Era para o povo espiar o sacrifício ali. Mas você vê que aquele local ali, amada, eles fizeram culto a Aserá ali dentro. Sabe, a Aserá é aquela deusa. A Semíramis mesmo, né? É a deusa. Onde tinha as prostitutas cultuais que faziam sexo dentro do templo. Ali também, nesse templo aí, depois sacrificaram porcos. Animais, segundo a lei de Moisés, imundos. Então, o que eles faziam ali era qualquer coisa que pudesse manter o povo ligado nessas questões religiosas. Mas que o Criador tenha pedido, não pediu, minha rica. E a gente pode afirmar isso, né, e mostrar para os irmãos que ele mesmo falou, né? Eu disse, né, pelo profeta tal, quer dizer, não é uma pessoa falando, é ele próprio. Ele próprio. É. Sim, aí continua, né? Vai mais um pedacinho pra gente ver o que Portanto, todo Israel no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias servia aos cantores e aos porteiros as partes que lhes cabiam, segundo suas necessidades de cada dia. Esse pessoal, eles não trabalhavam. Porque o levita, ele não tinha posteridade. Trabalhar naquela época não era ser empregado do Illuminati, que isso não existia ainda. Isso veio existir após as cruzadas, com os cavaleiros templários, que tiraram aquele método artesanal antigo, né, e passaram para as fábricas, né, as fabricações em série. Isso está num DVD nosso, que eu já não lembro mais qual, mas está num DVD desse aí. Agora, nessa época, trabalhar significava a pessoa ter sua própria terra, e a pessoa plantar e cuidar de animais. Era agropecuária. Certo. Então, como levitas não tinham terras nem gado, então as outras tribos que cada um pegava uma parte da dízima, né, e dava para esse pessoal. Certo. Então, nessa época aí, você vê que a parte que era dada ao levita e ao sacerdote era o suficiente para aquele dia. Era o pão nosso de cada dia. Leia para você ver. Sim. Portanto, todo Israel no tempo de Zorobabel e no tempo de Neemias servia aos cantores e aos porteiros vai lá, pode ir. as partes que lhes cabiam, segundo suas necessidades de cada dia. Viu? Agora todo Israel servia, ou seja, entregava a esses a parte que cabiam a esses. Esses, na verdade, tinham motivo para receber, amada, porque não tinham como sobreviver. É verdade. Agora, quando hoje o sistema religioso se apega a qualquer parte da escritura para poder dizer que eles são esses, aí eles falam que os que tocam no templo são levitas, só que eram os levitas que ganhavam. Os levitas hoje não ganham nada. E os pastores de hoje não tem espaço aí nesse meio. Eles estão... Não tem. Porque, mesmo quando eles pegam para justificar os levitas cantando, sim, o que sobrou para eles aí? Não sobrou nada. Não sobrou nada para o pastor. Verdade. Então o levita que é ensinado ao pastor, que ali fala do levita que toca, que o Criador nunca pediu isso. Isso aí é lique certo. É claro. Isso não existe. Nunca pediu. Não é para fazer isso para ele. Ele diz até para não fazer. Tá certo? Mas já que os caras pegam um trecho da Bíblia para poder justificar que tem um cantor que toca, esse mesmo trecho diz que todo o Israel servia aos levitas a sua cota que eles tinham direito a cada dia, segundo a sua necessidade. Exato. Agora, cadê? Segundo a necessidade dos levitas, na moringa não vai água, seu doutor. Tem que ir água na moringa, né, amado? Senão o pessoal morre de sede. Mas o que a gente estava falando aqui, amadinha, é que o sistema religioso que está aí, você deveria saber, ele busca na Bíblia passagens de pessoas da Bíblia que faziam tais coisas para poder justificar, na verdade, o que eles fazem hoje. Mas não conseguem justificar porque não há justificativa. Apenas conseguem explicar. Acredita na explicação deles quem quer.
Quem prefere ler, vai para a Bíblia e lê, que vai ver que não está bem do jeito que eles explicam, porque na Bíblia, na Escritura, você vê do jeito que está escrito realmente. Não é, amada? Assim, saiba de uma coisa. Essa coisa dessas mulheres dançando, mesmo nessa época da reconstrução de Jerusalém, após 70 anos, lá na Babilônia, mesmo nessa época, isso não existia. Tá certo, amada? Não existia no meio daquele povo. Isso é puramente paganismo. Tá certo, amada? A única vez que a Escritura registra cultos com mulheres dentro do templo é quando ocorrem num período os cultos a Será, onde as mulheres dançam, se despem, ficam nuas e praticam sexo com todos os homens e com as mulheres que lá estão. Porque é assim que se fazia o culto de Aserá. E aquelas mulheres de Aserá são o quê? As sacerdotisas. As sacerdotisas. Quando você vê uma produção de Roma, uma produção de Hollywood, ou até da Itália, né? Você não vê, claro, as danças do jeito que eram realmente. Porque, inclusive, esses filmes são geralmente mais antigos. Então não vão mostrar. Mas aquelas roupas ali, elas não são bem do jeito que aparece nos filmes. Elas são muito mais avançadas, é só uma peça fina cobrindo parte do corpo, né, deixando à mostra bastante coisa, justamente para ficar mais fácil tirar, para completar o serviço depois da dança. Correto. Entende, amada? Isso é cultual religioso. Isso é uma prática religiosa. Mas não é nada que o Criador pediu que se agrada ou que devamos fazer para eles. As pessoas estão fazendo isso nesses locais e aplaudem, porque, amada, quem aplaude compactua com as más obras. Se você vai num lugar desse até para prestigiar um parente que te chamou, se você vai num lugar desse até para prestigiar algum amigo ou amiga que te chamou, e chega lá, quando aquele pessoal faz aqueles coisas lá, você também aplaude, você compactua com as más obras. Então é muito perigoso essas coisas. Isso não é para a gente concordar, para aplaudir concordando, não é? Isso é para a gente nem olhar, né, amada? Quanto mais ficar ali dançando. Porque não tem nada disso de que o Criador tenha pedido a nós. Só para finalizar, Rússia, eu até acredito que as pessoas que aplaudem, que acham que está correto, que vão buscar no Antigo Testamento, principalmente que no Novo não tem. Não tem nada. Só vai achar no Velho coisas práticas estranhas assim. Estranhas, né? Que eles herdaram da Babilônia, lá do cativo onde eles estiveram. Enfim, quando eles buscam essas coisas no Antigo Testamento, sim, eles vão buscar isso lá porque não encontram no Novo. Não, isso é verdade, não encontram no Novo. Eles não têm, eles têm que buscar em algum lugar porque eles têm que, vamos dizer assim, explicar para as pessoas por que fazem isso. Então, quando alguém questiona alguma coisa, é bíblico. Aí eles vão na velha aliança porque tem prática disso. Agora você veja muito bem, amada, que essa questão toda de liturgias de dança para o Criador, eu penso que quando esse pessoal veio da Babilônia, eles vieram com muita sede nisso, porque lá é o que mais tinha. Era dançar para os inúmeros deuses da confusão. Porque esses deuses, chamados deuses mitológicos, né, vêm de lá, né? Babilônia, Grécia, Roma. Né? Então você veja que quando eles saem da Babilônia, eles saem carregados de paganismo. E agora vão botar os levitas para dançar. E os levitas estão querendo mais. Sim, mas completando o que eu ia dizer, que agora veio na minha mente de novo. Apesar que eu falei dançar, mas não aparece levita dançando ali, cantando. Né? Cantando. Então eu até acredito que as pessoas que fazem isso e buscam aqui no Velho Testamento é porque foi ensinado assim para elas, né? É verdade. E a partir do que a pessoa ainda não está assim, enxergando, né? Tá cega sobre essas questões, vai procurar e ver, tá e aqui acha mesmo. Realmente fulano dançou, aquele povo dançou, Davi dançou, Salomão dançou, Miriam, Ana, todo mundo dançou. Mas a partir do que a pessoa se liberta, né, pela benevolência do nosso Pai e começa a ler, não aquele pedacinho que o pastor dá, mas lê, assim, peraí, nessa passagem aqui, por exemplo, em Isaías, o Criador falou com a boca dele para não fazer. Mais à frente ou mais atrás, fulano de tal tá fazendo. Agora deixa eu ler um pouquinho mais atrás para ver se o mesmo Criador pediu. Quando vai ver, não encontra o Criador pedindo. Não. Né? Aí a pessoa que tá desperta consegue
consegue ver que são práticas das pessoas, né? E ver que aquilo que ela leu, que o Criador não pediu, que está lá nos profetas dele, é verdadeiro. Exatamente. Isso, a ficha só cai e a escama só sai dos olhos quando a pessoa se descontamina. Se descontamina. Aí ela fala assim, peraí, cabe a mim melhor obedecer ao homem ou obedecer ao Criador? Exato. Aí ela vai, não, é bíblico, não, seu pastor. Eu sei que é bíblico, mas eu não estou mais nessa fase. Exatamente. Não é porque é bíblico que eu vou fazer ou deixar de fazer. Eu vou fazer o que o meu Criador pediu para fazer. E isso o Criador do céu e da terra, o que fez minha mãe me conceber, não pediu. Exatamente. Então perfeito. Eu não faço. Sim. Eu creio que é isso aí, amada. Sabe por quê, amada? O pastor, ele trabalha ardilosamente. Ardilosamente. Então, quando ele, para a pessoa, é um homem de Deus, quando ele é ungido, é alguém que Deus colocou na terra para poder servir de guia para essa pessoa, quando a pessoa tem toda essa visão e muito mais do seu pastor, tá certo, amada? A pessoa confia ao extremo. Então, quando ele diz, está na Bíblia, a pessoa lê, está na Bíblia. Por quê? Porque os povos faziam. Mas quem pediu? Quem pediu? E até hoje, outros povos aí de outras culturas fazem, até fazem. Hoje, né? Então, quando esse povo do Criador, vamos dizer, hebreus, faziam essas práticas, é porque eles viam outros fazendo. Tá certo, amada? Eles não viram o Criador pedindo, mas via outros povos fazendo para outros deuses. Então dançava-se para Baal, dançava-se para Diana, para Será, dançava-se para todo mundo. E esse povo dizia, nós temos que dançar também para Deus, que no caso é o Criador. Né? Que ficou blasfemado para Deus. Você veja também, amada, que aqueles povos antigos tinham templos para os seus deuses. E esse povo de Israel falou, não, nós queremos também dar um templo para o nosso Deus, através de Davi que foi dito isso. Aí, amada, você vê também que aos povos ao redor sacrificavam, cada um ao seu Deus, e eles diziam, nós queremos também sacrificar o nosso Deus. Se eles sacrificam um Deus que não existe, por que não podemos nós sacrificar algo que existe? Eles praticamente copiaram tudo, né? Aí os outros povos tinham reis. E é que eles falaram para Samuel? Que eles também queriam. Samuel, dai-nos um rei. Porque os povos ao redor têm reis e nós não temos. E o Criador disse, Samuel, não é a ti que eles fazem entristecer o coração, mas é a mim. O Criador não gostou. Não sou eu, acaso, um rei zeloso para o meu povo? É verdade. É verdade. Então, amada, esse negócio de ver fazer e fazer também, isso não é novo. Não. Isso é muito antigo. Muito antigo. Agora, quando você tem alguém que no conceito popular das pessoas, é homem de Deus, é um homem sério que Deus botou aí, é um ungido, quando esse fala que é para fazer, o povo todo acredita. E quando esse mostra na Bíblia e diz é bíblico, fechou, ninguém mais duvida. É por isso, amada, que esses dias estava eu indo pegar a minha amadinha, e eu sempre gosto de rodar as estações do rádio, é um costume que todo radialista tem. Pode ver você que é radialista. Todo radialista não consegue ficar parado e ficar rodando o rádio. Ele morre com esse vício. E eu rodava o rádio e ouvi uma música rancheira. Uma canção rancheira daquelas tipo de viola. Certo. Tipo moda de viola. E aí eu parei para ver e era a história de um camarada que fez pacto com o diabo à meia-noite, porque tinha ficado pobre, antes era rico, e agora à meia-noite fez o pacto, ficou rico de novo, mas em um ano houve uma doença e ele morreu, e na hora do enterro explodiu o corpo, e o demônio falou, eu vim buscar o que é meu, e a música acabou, e entrou um pastor falando, porque para mim era um pastor. Que aquela voz de pastor que eu não sei imitar, mas falando, você que tá com problema no amor, é normal, tudo que se fala normal. Você que está com a vida financeira arrasada, a sua empresa está indo mal, vai lá na minha... Aí vai no meu congá. Vai no meu congá, que eu tenho lá 16 orixás, e eu vou vestir a capa preta do Exu da capa preta e vou resolver teu problema. Nossa. Rapaz, quando falou aquilo, eu falei, que é isso, cara? Aí daqui a pouco veio outro dar testemunho. Não, porque eu estava ruim e fiquei bom, porque minha vida toda melhorou depois que eu fui no teu congá, lá constar com 16 orixás. Mas, amada... O fundo e o homem falando, o pastor falando, o pai de santo, igualzinho não um pastor. Não tem quem diz que é candomblé, umbanda, né? Que é candomblé. Ele ainda escolhe, às vezes, aquelas músicas pro fundo, que são músicas que parecem com um hino gospel. Parece, pelo som da voz das mulheres, parece que está cantando louvor, mas não é. Mas aí, amada,
faz aquilo ali. Agora, tem um detalhe. Você veio ouvindo... Ah, não, aquele dia o rádio você não veio ouvindo, mas você já ouviu comigo, que nós ouvimos depois que eu te mostrei. Sim. Alguma hora ele fala que é em nome de Deus? Não. E foi uma das coisas que eu falei pra você, assim, peraí, Rubens, vou prestar atenção pra ver se essas coisas, ele fala que é em nome de Deus ou de Jesus. Em momento algum ele citou Deus e Jesus. Ele falou que ele vai resolver, que os orixás, né? As 7 não sei das quantas, das pedras, né? Mas não tocou. Pelo menos nas 2 vezes que eu ouvi, né? Não a falou programação. Que é nome de Deus. Aí, amada, perante isso, você comentou comigo, não foi eu que comentei contigo. Sim. Você falou, e agora? A gente fica numa situação tão triste, né? Que tem que admitir que é menos nojento. É menos nojento, do que o protestantismo. Por quê? Porque o pai de santo está ali falando, chamando o pessoal para consultar lá com Exu. Exu é demônio, é o capeta. Eles mesmos, os macumbeiros espíritas, eles falam que Exu é o capeta. Tá certo? Então, mas ele está ali, amada, chamando a pessoa para se consultar com o capeta. Rapaz, o Criador do céu e da terra deu livre-arbítrio. Vai quem quer. Exatamente. Quem não quer, não vai. Para mim, esse homem hoje está sendo mais justo com as pessoas do que um safado, um pilantra desse, que se esconde atrás de um terno, de um paletó e de uma gravata. Porque esse diz que é homem de Deus, diz que está fazendo as coisas em nome de Deus. E faz as Engana mesmas, todo mundo, mas as práticas são as mesmas. Enquanto é o Espírito Santo, é Jesus e é Deus de um lado, do outro é 16 orixás e o capa preta. E o capa preta. E outros nomes lá que eles dão, né? Mas eles não falou, realmente não falou Jesus e nem Deus, não. Eu não vi aquele pastor, aquele pai de santo, que eu não estou dizendo que ele está certo, e nem dizendo que está errado, o problema é de cada um. Tá certo, amado? Enganando os outros, para mim ele não tá. Porque se ele tá num programa de rádio dizendo, vem consultar com o Exu, tá certo? Que é o diabo, e a pessoa vai, é um problema da pessoa, ela tem livre-arbítrio. E outra coisa, vamos dizer, pregação dele, que eu não sei o nome que eles usam, né? Não é pregação, acho que é fala mesmo. Naquela fala dele, em nenhum momento também usou Bíblia. Não. Né? Eles não abriram o orixá lá, o pai de santo, que falou o pai de santo fulano de tal, não abriu a Bíblia, vamos ler aqui em tal lugar. Não. Eles não fizeram isso também. Ele não usou o nome do Criador, ou nem a pessoa do Criador, para dizer que fala em nome do Criador. E nem te enganou ninguém dizendo assim, você está sendo vindo, eu estou te chamando para o encontro com Jesus ou com o Criador. Não. Ele falou que é o Exu da capa preta. Vai quem quer. Eu penso que uma pessoa dessa é menos perigosa do que um pastor. Sim. Que fala que é homem de Deus. E aí, é todos. Isso não existe. Um homem perante outro. Esse aí diz que é pai de santo também. Eu vou dizer que está certo. Só um, na questão espiritual, é pai. É pai. Tá certo? Mas esse, o pai de santo, não está falando que ele é ungido de Deus. Não está usando a Bíblia para dizer que é a palavra de Deus, para dizer que tem a ver com Deus, nem está mostrando as coisas dos outros da Bíblia para poder enganar. Então, infelizmente, eu chego ao ponto de ter que admitir, é muito mais nojento o sistema religioso protestante do que um trabalho de macumba que esse homem faz no rádio. Porque eles incutem na cabeça que o protestantismo é o caminho de Deus, até mesmo porque as pessoas que às vezes estão na Umbanda, na macumba, quando saem de lá ou de outras religiões, pensam em ir para a igreja evangélica, porque é o caminho de Deus. Exatamente. Cai na malha deles, é uma teia de aranha que eles armam. Bem feito. Então, é bem feitinha, é uma teia de aranha bem grudenta, bem fechadinha. Entrou, difícil sair. E quando vai sair, tem teia sobre teia, né? Acaba caindo numa CCB, numa Testemunha de Jeová, numa coisa aí pior ainda. E a pessoa que sai, eu acho que tem que agradecer ao Pai todos os dias. É verdade, amada. É terrível. Às vezes eu penso comigo, falei isso porque eu pensei comigo, né? A gente tem que agradecer, porque poderia estar, né, ainda servindo outros deuses, fazendo o que é contrário a ele. Né? Mas como muitos irmãos têm falado com a gente, assim, até com você, que serve como aprendizado, né? Para ver o que não deve fazer, o que não presta. Né? É isso aí, meu amado. A gente chega aqui, a gente abre o coração e fala aquilo que está no coração, o que sente, o que conhece um pouco, que o Criador deu a conhecer através da Escritura, não é verdade? Então, que tenha sido de